Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão me escutando? Responda aí no chat. Espero que esteja tudo ok, que eu testei duas vezes aqui. Pronto, beleza. Gente, a mentoria de hoje, o evento de hoje é importantíssimo na vida de vocês. Por quê? Gente, eu recebo todos os dias, literalmente todos os dias, comentários falando: Wesley, será que dá tempo ainda de passar? Será que ainda é possível passar em medicina, faltando 6 meses, faltando 5 meses? Então eu resolvi fazer a mentoria de hoje, sério, para ajudar vocês. Eu pensei assim, cara, se eu tivesse uma conversa com o Wesley vestibulando de, sei lá, 2 anos atrás, foi quando eu passei, e fosse dar um conselho para ele, o que, que eu falaria para ele? Vai ser o que eu vou falar nessa mentoria de hoje, tá bom? Então, espero de vocês aí, que vocês estejam aí com um papelzinho na mão, tá bom? Papel e caneta na mão, para anotar tudo que eu vou falar para vocês hoje. Sério, gente. Foi assim, diferencial da minha preparação, tudo que eu fiz e eu vou contar para vocês hoje. Sério, anotem tudo que eu vou contar para vocês hoje. Foi tipo assim, o que virou a chave para eu passar em medicina. Eu tava fazendo assim, geralmente nos acessos simulados, faltando 6 meses, estava entre 27 e 33 nos simulados, né? 27 acertos e 33, né? Mais ou menos, às vezes fazia 35. Não sei se acontece com vocês esse platô, né? Às vezes vocês fazem, sei lá, 33 acertos, aí no simulado vai e faz 35, depois cai de novo, pega e faz 32, faz 30 acertos. Me contem aí se isso acontece com vocês, esse platô aí de acertos, porque acontecia direto comigo, faltando 6 meses, e eu ficava desesperado, assim, caraca, o que é que eu vou fazer? Preciso passar em medicina e eu tô nesse platô de 30 acertos, de 35, e não consigo passar disso. Sério, gente, é angustiante. Eu não sei vocês, mas comigo era angustiante perceber que os meus acertos simplesmente não estavam subindo. Os meus acertos não subiam por nada até eu entender e virar a chave, né? Ter esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, que é o de correção aprofundada, tá bom? Correção aprofundada e boas revisões. Gente, juro para vocês, atualmente estou com mais de 100 alunos na mentoria e, sério, tipo assim, 99% dos meus alunos, ou seja, 99 alunos, né, mais ou menos, é, quando eu peguei a primeira mentoria, eles não sabiam fazer correção. Tipo, correção para eles era ver resolução. É muito diferente você ver uma resolução, o professor resolvendo a prova, né, ou a questão quando você erra, sei lá. Você erra a questão, aí você joga no YouTube e você vê a resolução. Isso é ver resolução. Só que vocês acham muitas vezes que simplesmente ver o gabarito da questão ou ver ali o professor resolvendo a questão, isso é correção, mas isso não é correção. Isso é só você ver a resolução. Correção, o buraco é muito mais embaixo. Correção é quando você pega aquele erro, né, que você teve ali na prova e você faz ele virar um acerto quando você pega um novo simulado, tá bom? Então eu vou espelhar aqui para vocês que eu vou mostrar essa teoria de correção. Juro, gente, não tem isso em lugar nenhum no Brasil. Isso que eu vou passar isso para vocês. Nenhum mentor vai passar isso para vocês, nenhum professor. Isso é coisa de vestibulando para vestibulando. Isso foi coisa que eu aprendi na minha época de vestibulando que eu vou passar para vocês hoje. Então não esperem que o professor do cursinho ou tal aprovado vai passar isso para vocês. Isso é coisa que vestibulando aprende e vestibulando passa para vestibulando, tá bom? Então eu vou passar isso para vocês hoje e bônus, vou passar também revisão. Vocês não sabem fazer revisão. Sério, eu vejo muita gente fazendo revisão colando post-it na parede. Sério. E muita gente não, porque até eu fazia isso, né? Até eu fazia isso de colar post-its. O meu método inicial de revisão era esse. Pegava post-it, colava na parede, tinha a parede inteirinha de post-it. No começo funcionou? Começo funcionou, no começo era maravilha. Pegava ali a parede, lia e tudo. Só que o problema é quando você começa a ver muito conteúdo. Você começa a acumular conteúdo, você começa a ver várias playlists, você entra em botânica, você entra em zoologia, no final do conteúdo, cara, não tem mais parede que aguente, não tem nem parede para colocar esse tanto de post-it que você precisa. Então, cara, a minha parede encheu de post-it e eu não conseguia fazer uma revisão adequada, eu não conseguia ler aquele tanto de papel que estava na minha parede. Então, eu gostava muito de usar post-it, eu usava resumo como forma de revisão. Então, já adiantando, resumo vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravado, mas espero que vocês assistam, vocês não saiam com essa informação, tá? Ah, vai ficar gravado, eu vou sair. Eu fazia resumo, e aí o que eu fazia no começo da preparação? Por isso que eu não passei no meu primeiro ano de cursinho. Eu abria o resumo e começava a ler. E na minha cabeça eu estava super revisando. E como é um método passivo, né, gente, não envolve esforço cognitivo, eu já vou falar isso para vocês, né, do esforço cognitivo, não envolve esforço cognitivo, você tem aquela falsa impressão, tu lê o resumo, você acha que você está entendendo, porque não tem nem esforço nenhum, não tem esforço nenhum ali, você está lendo passivamente, você acha que você está aprendendo tudo, não tá tendo nenhuma dificuldade, porque quando você pega a questão para fazer, você tem uma dificuldade ali envolvida.
poxa, você fica quebrando a cabeça para lembrar dos conceitos. Isso é esforço cognitivo. E quando você pega seu caderno para ler, ou você escreve num post-it, cara, é muito fácil você ler. Leitura não é revisão, gente. Vocês lerem as coisas não é uma revisão. Se vocês fazem isso, hoje, igual o Wesley do primeiro ano de cursinho, eu quero que vocês parem agora de fazer isso, sério. Depois dessa mentoria, depois desse evento do Missão Medicina, eu quero que vocês nunca mais usem leitura como revisão. Sério, me prometam nos comentários. Falem assim, ó, leitura não é revisão. Escrevam aí, leitura não é revisão. Sério, gente. O que tem de gente falando comigo, Wesley, eu uso leitura como revisão, eu gosto de ler, eu gosto de escrever em post-it. Sério, isso não é revisão. Vocês têm que aprender isso logo. Enquanto vocês escrevem, eu vou espelhar. Então, essa mentoria não é para ser legalzinha, tá, gente? Não é para ser, nossa, o Wesley vai falar coisas bonitinhas. Não, eu vou falar verdades aqui. Então, vocês não sabem revisar direito, vocês não sabem corrigir, como aprovados de medicina, devem corrigir questões. E essa mentoria vai ser para realmente dar uma luz aí para vocês. Fazer esses 5 meses valerem a pena. Pronto. Espelhei, então, como é o primeiro dia do Missão Medicina, hoje a gente vai falar sobre como salvar esses últimos 5 meses para o Enem. Então, eu dividi essa mentoria em 2 pilares. Primeiro, correção e segundo, revisão, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre como aplicar isso na prática, né? Sobre como colocar no cronograma, sobre como eu, em mentoria, quando eu pego um mentorando meu primeiro encontro, como eu coloco todos esses conceitos em prática ali no cronograma dele, tá bom? Então, bora falar primeiro sobre como fazer boas correções. Deixa eu ver se vocês... Vocês estão vendo aí? Espelhado? Estão conseguindo ver? E tome conteúdo de qualidade. Sério, gente, isso aqui eu poderia cobrar, sei lá, R$ 100 por pessoa no mínimo aqui. Isso aqui eu poderia sair cobrando de vocês, mas não. Isso é porque realmente, gente, eu juro, se vocês verem a caixinha de pergunta, as minhas caixinhas de pergunta, só tem isso. Só tem, Wesley, estou desesperada, será que dá tempo ainda de passar? Será que não dá? Então, é para ajudar vocês essa mentoria e, claro, divulgar a minha mentoria, divulgar o meu trabalho também, né? Obviamente. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, como que vocês vão fazer para estudar esses 5 meses, né? Primeira coisa, vocês vão começar a corrigir questões no modo cirúrgico, fazer correção cirúrgica, correção igual aprovado em medicina mesmo, beleza? Então, como vocês vão fazer essa correção? Né, eu dividi aqui em 5 passos, uma correção bem feita. Qual que é o primeiro passo da correção? Quando você pega um simulado para fazer, uma lista, e aí você erra uma questão, erra, sei lá, pegou uma lista, um simulado 90 questões, errou 20 questões ao todo, né? Vamos dizer que você está no nível legal, né? Está quase sendo aprovado, errou 20 questões ao todo do simulado, né? Fez ali 70 de 90. O que você vai fazer com essas questões que você errou, né? Se eu passo 1, você vai realizar o simulado. Então você vai identificar ali as questões que você errou, né? Então você vai colocar, poxa, primeira coisa é análise de erros. Você vai fazer ali uma análise de erros. Poxa, então eu fiz 90 questões e errei 20. Isso aí é o básico, né? Todo mundo faz ali quando pega um simulado, né? Qual que é o segundo passo de uma boa revisão, né? Revisão não, correção. Qual que é o primeiro passo ali de uma correção? É realizar a lista de questões. Beleza. O segundo passo é você realmente criar um checklist. Então poxa, você errou 20 questões, quais foram os assuntos que você errou? Beleza? Você tem que ter isso muito bem claro. Quais foram os assuntos que você errou? Então, poxa, errei 20 questões, 10 foram de naturezas e o restante foi de matemática. Beleza. Mas dentre essas 10 questões, quais foram os microtópicos que vocês erraram? Wesley, eu errei dentro de ecologia, eu errei, por exemplo, comensalismo. Eu errei em clinismo. Eu errei também em botânica, por exemplo, reprodução das angiospermas. Vocês têm que ter um caderninho. Eu tinha esse aqui, ó, aqui do meu lado, na época do vestibular. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Eu tinha esse aqui, ó. Esse aqui era o caderno do meu checklist. Não sei se tá dando pra ver, ó. Não precisa, gente. Isso é uma coisa chique. Vocês estão vendo? Eu fazia no caderninho, ó. Caderninho eu fazia. Então, eu criava meu checklist com todos os tópicos que eu errava nos simulados ou em qualquer lista de revisão que eu fazia. Então, colocava ali, poxa, errei 10 questões, foi do quê? Comensalismo, inquilismo, né, reprodução das angiospermas. E uma coisa que vocês têm que ficar muito esperto aqui nesse passo 2,
que é de criar o checklist, é de quando vocês forem criar esse checklist, não é para colocar muito amplo. Ah, Wesley, vou colocar no meu checklist que eu errei ecologia. Não, Margarida, você não vai colocar que você errou ecologia. Você vai colocar que você errou comensalismo. Você tem que ir no microtópico, por isso que se chama microtópico. Vocês precisam ir direto ali no microtópico que vocês erraram, para facilitar ali a terceira parte, né, que é consumir teoria. A terceira parte, gente, uma boa correção, quando vocês fazem um simulado, por exemplo, ou quando vocês fazem ali uma lista de revisão, é você voltar na teoria. Então você vai usar ali, principalmente o YouTube, eu gosto muito mais do YouTube. Tem gente que usa apostila para ler, eu não gosto muito de leitura, eu não sou muito fã de leitura. Imagina, gente, a apostila do Poliedro, a apostila do Bernoulli, que tem 20 páginas para cada tópico ali. Não é muito eficiente, né? Você vai demorar ali, sei lá, um dia inteiro para ficar lendo a apostila de 20 páginas, 30 páginas por tópico, né? Então eu gosto muito mais de ir no YouTube e ver uma aula de 5 minutos. Então, como eu disse, errei comensalismo no meu simulado. Errei o tópico de comensalismo no meu simulado. Qual que era o primeiro passo? O primeiro passo é identificar que eu errei. Então eu colocava ali comensalismo, né? Criava o checklist, que era o segundo passo, colocava que eu tinha errado o comensalismo, e o terceiro passo era literalmente consumir teoria. Então, sempre quando eu errava por conteúdo, eu consumia obrigatoriamente teoria daquele assunto, daquele microtópico. Então eu ia direto no YouTube. Tem alguns professores que eu gosto, depois na terceira mentoria que a gente vai ter, né, no dia 3 eu vou falar sobre esses professores do YouTube que eu gosto. Tem alguns professores que são meus queridinhos do YouTube, mas em resumo eu sempre consumi uma teoria. Ah, Wesley, você viu o quê? 1 hora de aula, meia hora de aula, quando você errava no simulado? Não, gente, 5 minutos, tá bom? Imagina uma pessoa que tá errando um monte no simulado, né, tá, sei lá, matemática a pessoa faz 20 de 45. Imagina se ela for consumir 1 hora de aula para cada microtópico que ela errar, cada assunto que ela errar. Ela vai demorar ali, sei lá, semanas, né, para terminar essa correção. Então não é um método legal. Você tem que consumir 5 minutos da teoria daquele microtópico. Então, como estava falando, você errou comensalismo. Vamos supor que você errou comensalismo em biologia, né? Você vai no YouTube, você vai jogar lá comensalismo e você vai ver uma aula curta de 5 minutos, beleza? Sobre esse tópico. Além da resolução, tá, gente? Quando você está ali identificando aqui os erros, né, no passo 2, quando você está identificando aqui os erros, você vai ver a resolução. Então, você vai ver a resolução ali. Se for questão do Enem, você vai ver no YouTube, vai ver no gabarito comentado. Mas, como eu disse, ver resolução não é correção, tá bom? Ver resolução é só uma pequena parte da correção, beleza? Então, eu quero que vocês parem de jogar correção para debaixo do tapete, beleza? Eu acredito que vocês vestibulando se conhece, gente. Eu fazia isso no começo da minha preparação, eu tenho certeza que vocês fazem isso. Eu gostava, sabe o que eu fazia? Eu fazia o simulado, aí eu errava as questões, eu via a resolução ali e achava que eu tinha entendido. Na hora eu achava que eu tinha entendido, só que aí eu jogava para debaixo do tapete. Não sei se vocês fazem isso também. Ah, errou uma questão, só que aí vida de vestibulando é corrida, a gente tem muita coisa para fazer no mesmo dia, tem muita matéria para ver, sempre é conteúdo novo. Aí você joga os seus erros para debaixo do tapete, você joga a correção para debaixo do tapete, você não faz a correção bem feita. Já aconteceu com vocês? De vocês, tipo assim, errou questão, só que, tipo assim, vocês ignoram. Para vocês, vocês focam muito mais em quantidade de questões do que fazer boas correções. Isso já aconteceu com vocês, de vocês jogarem erros para debaixo do tapete? Tipo assim, você faz um monte de questão, aí você vê o gabarito, né? Você vê quantas que você errou, quantas que você acertou, e aí depois, tipo assim, você ignora a correção. Você fala, eu tenho que ver tal aula, deixa para amanhã, né? Isso acontece muito. Deixa para amanhã, deixa para depois, que depois eu vejo a correção, e você simplesmente não faz a correção. Gente, sério, isso faz com que vocês empaquem nos simulados de um jeito, isso faz com que vocês não evoluam nos simulados de um jeito, sério, isso está matando vocês. Eu quero que a partir de hoje vocês parem de focar em quantidade de questões. Sério, eu sei que os concorrentes de vocês sempre estão perguntando, quantas questões você faz por dia, quantas questões você faz por semana. Sempre me perguntaram isso, e me perguntam até hoje em caixinha, Wesley, quantas questões você fazia, né, por semana, mais ou menos, umas 300 questões, umas 500, quanto é que você fazia, mais ou menos? Gente, pouco importa a quantidade de questões que você faz. Pouco importa a quantidade de questões que você faz. O que importa é a qualidade da correção que você está fazendo, beleza? É a qualidade das suas correções. Não importa se você está fazendo 100 questões. Se é para fazer um montão de questão, se fosse assim, só passa quem faz um montão de questão, então, se fosse só quantidade de questão, era só a gente pegar aquelas questõezinhas fáceis, sabe, aquelas questões são fáceis de humanas. E quando que aconteceu tal evento? Sabe, que é só uma linhazinha, a pergunta e tem as respostas simples. Se fosse assim, a gente fazia, sei lá, 1000 questões todos os dias, se fosse só a quantidade de questões. Mas, gente, o que importa mesmo é a qualidade das correções de vocês.
tá bom? Já vou falando uma coisa aqui. Quem tiver dúvidas para tirar aqui comigo no final da mentoria, levantem a mão. Os primeiros que estiverem com a mão levantada, eu vou tirar a dúvida, tá? Quem não tiver com a mão levantada não vai conseguir tirar a dúvida comigo no final. E eu vou pela ordem que aparecer aqui, então levantem a mão quem tiver dúvida aí para tirar comigo no final, belezinha? Então, beleza, voltando à correção. Vocês entenderam que correção, o buraco é muito mais embaixo do que vocês achavam. Correção é muito mais profundo do que vocês achavam. Acho que a mente de vocês já devem estar começando a explodir sobre isso, porque, juro, ninguém fala sobre isso, gente. Isso é muito importante. Correção e revisão. E ninguém fala sobre correção, ninguém dá a devida importância a isso. Isso é tipo a coisa mais importante, sabe? Então, passo 3, vocês vão consumir teoria pontualmente, então, tipo, errou com mensalismo, errou, por exemplo, eletromagnetismo, cara, você vai consumir 5 minutos daquele conteúdo pontual que você errou. Ah, Wesley, errei porcentagem. Não interessa o assunto que for, você vai consumir teoria 5 minutos, tá bom? Você vai ver 5 minutos de teoria no YouTube. Depois de você ver, né, que eu passo 3, 5 minutos de teoria no YouTube, qual que é o passo 4 que vocês vão fazer, né? O passo 4 vai ser você utilizar um banco de questões. Você não precisa assinar banco de questões. Tem bancos de questões pagos, eu sei. Inclusive tem um banco que é muito famoso, que é muito bom. Não vou falar aqui, né? Porque não estou sendo patrocinado, não estão me pagando, então não vou divulgar. Mas tem um que é muito bom. Eu gosto de falar com os meus mentorandos, né? Sobre ele. Mas tem vários bancos de questões na internet que são de graça. Beleza? Eles são de graça e vocês podem utilizar. Então vocês vão entrar em um banco de questões. Eu sei que muitos de vocês já têm um banco de questões. E vocês vão fazer 5 questões daquele microtópico que você errou. Ah, Wesley, eu errei porcentagem. Você vai fazer 5 questões de porcentagem no seu banco de questões, tá? Então, a gente tem que unir tanto a teoria quanto a prática de questões. Eu falo que para você ser aprovado no vestibular, eu sempre falo isso com os meus mentorandos. Para você ser aprovado no vestibular, é como se a aprovação em medicina ela fosse um velhinho assim que precisa de 2 bengalas para andar, né, para conseguir desenvolver. Uma dessas bengalas é a teoria e a outra são as questões, a prática de questões. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que falam que, eu estudo por questão. Eu estudo por questão, ou seja, aquela pessoa já sabe que tá errado porque ela só usa uma muleta, ela tá negligenciando a teoria, ou seja, uma hora ela vai cair pro lado. Ou tem aquelas pessoas que são aquelas pessoas dependentes de cursinho, não sei se vocês têm um amigo assim, ou até vocês mesmos podem ser essa pessoa que, tipo assim, a pessoa faz tudo que o cursinho manda, ela não falta aula de um professor, tem professor que ela não gosta da didática, tem professor que ela odeia a didática do professor, mas ela continua ali. Por quê? Porque é efeito manada, tá todo mundo fazendo aquilo. Tá todo mundo vendo as aulas e aí a pessoa continua vendo as aulas. E a pessoa chega em casa morta, exaurida, não aguenta fazer nada, não aguenta pegar o banco de questões para resolver, não aguenta pegar a lista de questões, não pega nem as questões da apostila do cursinho, do próprio cursinho. Essa pessoa está muito focada em teoria e está deixando de lado as questões, né? É a famosa mentalidade de cursinho. Então essa pessoa ela vai cair pro outro lado. Então a aprovação em medicina é como se fosse realmente um velhinho, né? Com 2 bengalas, um senhorzinho, né? Com 2 bengalas. Uma delas é a teoria e a outra é questões. Então você tem que saber conciliar esses 2 mundos, nem estudar por questões, nem estudar só por teoria. Você tem que conciliar esses 2 mundos para ser aprovado. Então aqui na correção aprofundada a gente vai fazer 5 questões, pelo menos 5 questões, para cada tópico errado. E qual que é o diferencial? Você que está fazendo seus 140 acertos, seus 145, quer chegar nos 160 mais, até você mesmo está começando e sabe que é importante você treinar, treinar difícil, né? Fazer um treino ali bem difícil para ter um jogo fácil, para sua prova do Enem ser fácil, você precisa fazer um estudo difícil. O que é que você pode fazer? Cara, quando você for usar o banco de questões, coloca um filtro da VUNESP, as provas paulistas, coloca ali prova paulista para você fazer as questões junto com o Enem. Não faz só questão do Enem, é outro erro que vocês têm, fazer questão só do Enem. Então, eu vejo muita gente, Wesley, eu só treino modelo Enem, só pego questão Enem. Cara, pelo amor de Deus, tá todo mundo fazendo isso. Você tem que pegar a questão mais difícil, então pega a VUNESP. VUNESP é muito bom, gente. Eu usei a prova a banca da VUNESP na preparação, sério, foi assim. Uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês também é usar o filtro da VUNESP. Então, primordialmente, a Unesp. A Unesp é assim, ó, chuchuzinho, perfeita a Unesp. Gostava muito da Unesp para biologia, para física, gostava da FUVEST para química. Então, eu usei muito, muito mesmo a banca da VUNESP na minha preparação. Belezinha? Então, façam pelo menos 5 questões aí de cada tópico que você errou. Exemplo, você fez seu simulado, né? Por exemplo, você fez seu simulado, você errou 10 questões de matemática no simulado. O que você vai fazer na correção aprofundada?
Primeiro, você vai montar o seu checklist de matemática, né? Então tem que ter aí 10 microtópicos, porque foram 10 questões erradas. Aí você vai colocar lá 10 microtópicos, porcentagem, análise combinatória. Dentro de análise combinatória você errou combinação e arranjo, por exemplo, né? Duas questões. Enfim, você vai preencher ali quais microtópicos que você errou, beleza? Depois, terceiro passo, né? Você vai consumir a teoria daquele assunto. Tá bom? Lembrando que essa teoria não é a resolução da questão. A resolução da questão você já consumiu aqui no passo 1, passo 2. Você já viu a resolução em vídeo, você já viu a resolução comentada. Aqui é para consumir teoria do assunto mesmo, do microtópico mesmo. Então você vai ver ali 5 minutos de porcentagem, juros simples, por exemplo, você vai consumir teoria daquele microtópico específico. Beleza, qual que é o passo 4? Passo 4 é você ir no seu banco de questões e gerar uma lista, né? Como você errou 10 questões, e são 5 questões para cada microtópico, você vai gerar uma lista de 50 questões. Belezinha? Aí fica a seu critério. Você pode dividir na semana essas 50 questões, que é o que eu gosto de fazer com alguns mentorandos, né? Ou você pode fazer, por exemplo, no dia da correção mesmo. Tem pessoas que deixam a correção, por exemplo, para o domingo. Faz sábado, faz o simulado sábado à tarde e a correção desse simulado faz no domingo de manhã. Pode fazer no domingo de manhã, tranquilo. O que importa é você não jogar correção para debaixo do tapete. Sério, gente, eu quero que nunca mais na vida de vocês tratem correção como se fosse algo que não importa, sabe? Algo que não importa tanto. Vocês focam muito em aula, vocês focam muito em lista de fixação e deixam a correção para depois, sendo que a correção é o mais importante, porque o erro de hoje é o acerto amanhã. As questões que você erra no simulado é justamente essas questões. Se você der ênfase nelas, fazer uma boa correção, focar nessas questões, entender o motivo do seu erro, cara, no próximo simulado, quando cair uma questão parecida com a que caiu e você errou, você vai acertar essa questão. Ela vai ser transformada em acerto. Agora, se você fizer uma correção meia boca, tá bom? Se você fizer uma correção meia boca, vocês podem ter certeza absoluta que no próximo simulado, quando cair um padrão de questão parecido, porque padrões de questões se repetem, tá bom? Vocês sabem disso. Sempre vai cair questão, por exemplo, em linguagem, sempre vai cair questão de função conativa, aquela função de anúncio. Matemática sempre vai cair aquela questão de função afim, de um gráfico assim, né? Sempre vai cair questão de notação científica em matemática. As questões se repetem, existem padrões de questões. Então, se vocês fizerem correção meia boca, vocês vão errar quando cair no simulado. De novo, mais uma vez. Quem aí já aconteceu de, por exemplo, primeiro simulado que eu fiz no ano, eu errei combinatória. Segundo também, errei combinatória de novo. Terceiro, sempre se repete. Tipo assim, padrão de erro. Você sabe que, cara, aquele assunto, quando cai, você erra. Não sei se isso já aconteceu com vocês, porque na minha preparação, tinham assuntos assim que, cara, se eu não corrigisse direito, sempre eu tava errando em simulado quando eu fazia. Então, tipo assim, fazia o simulado, sempre tava errando, sempre tava errando. Pra mim, era sempre equações. Equações foi assim, um calo, sério, um calo assim no meu pé foi equações da parte de matemática. Juro, quando caía equações pra mim, eu sempre errava, sempre errava. E por não saber fazer correções bem feitas, eu continuava errando esse assunto. Se você não tá fazendo correção bem feita, você vai continuar errando. Agora, quando você começa a fazer correção bem feita, você para de errar essas questões, você começa a acertar. E é isso que eu quero de vocês, beleza? Então, acho que deu aí pra focar nessa correção aprofundada. Resumindo novamente, primeiro você vai fazer a lista de questões, aí você pode fazer ou simulado ou uma lista de revisão. Eu sei que tem gente que está mais à frente aí no conhecimento de estudos e gosta de fazer uma lista de revisão durante a semana, uma lista global, por exemplo, ou uma lista de revisão mesmo durante a semana. E aí, quando você erra, né, as questões ali, primeiro passo, você vai ver a resolução, né? Você vai ver ali a resolução, que aqui no passo 1, você vai ver a resolução da questão, então você vai ver a resolução comentada, a resolução em vídeo. Aí depois você vai para o passo 2. Passo 2 é criar um checklist com todas as questões que você errou. Depois, passo 3 é você consumir teoria. Então você vai ver 5 minutos de teoria no YouTube. E usar o Anki, esqueci de falar. Anki, gente, pelo amor de Deus. É sério que existe alguém ainda em 2025 que não conhece o Anki? Pelo amor de Deus, sério. Então vocês vão usar o Anki é fundamental aqui nessa etapa também. Vocês vão criar flashcards. Quando vocês estão ali vendo a teoria no YouTube, adquirindo conhecimento, tapando a lacuna teórica, cara, você vai criar Anki. Sempre Anki. Você vai criar Anki com as informações novas, tá bom? Então, na lista de revisão, você vai criar os Ankis, né? Quando você está vendo as aulas. Depois você vai fazer 5 questões. Beleza? Desse mesmo microtópico que você errou. De todos os microtópicos que você errou, você vai usar um banco de questões para justamente focar nessa lacuna que você tem. Fazer um teste ali mesmo, né? Testar se você realmente está aprendendo ou não aquele conteúdo. Belezinha? Você vai testar se realmente você está aprendendo ou não esse conteúdo. E aí, por fim, gente, tem o passo 5.
Eu gosto bastante de trabalhar com os meus mentorandos, criar um PDF, né, com os erros. Então, cara, se você errou, por exemplo, 10 questões simuladas, guarda essas questões para fazer depois. Então, guarda essas questões para você, depois de um mês, mais ou menos, refazer elas. É importante que você refaça as questões. Eu gosto de trabalhar com os meus mentorandos, e até uma dica para vocês de caderno de erros. Quando fazer, né, esse caderno de erros, até uma dica para vocês. Cara, separa um final de semana no mês para, em vez de você fazer simulado no final de semana, pega ali para fazer um simulado de erros. Simulado de erros é basicamente você pegar ali uma prova só com todas as questões que você errou. É uma dica que eu recebi ali durante o meu período de vestibulando, que me ajudou muito, e eu já repasso para vocês. O simulado de erros. E, tipo assim, você pode colocar de todas as áreas, sabe? Você cria um PDF no computador, se tiver tablet, melhor ainda. Aí você tira um print da questão, bota ali no PDF e gera uma listona mesmo. É como se realmente fosse um simulado, mas só com questões que você já fez e errou. Aí você tira um final de semana para, em vez de você pegar e fazer ali um novo simulado, né? Um simulado novo, cara, você vai pegar um simulado só com questões erradas, questões que você fez. Você vai refazer seu caderno de erros, né? Eu chamo isso de simulado de erros, beleza? Então vocês podem fazer isso. Para ficar fácil, essa explicação sobre correção aprofundada, vou dar uma dica para vocês memorizarem isso, tá? A mentoria de hoje vai ficar gravada, mas eu vou dar uma dica para vocês memorizarem isso. Se chama regra 5-5, tá bom? Regra 5-5. Então, vocês vão fazer 5 minutos de aula para cada microtópico e 5 questões para cada tópico errado, microtópico errado, né? Então, regra 5-5. 5 minutos de aula e 5 questões para cada microtópico errado. Belezinha? Então, aí fica bem fácil de vocês memorizarem quando alguém perguntar, como que faz correção? Como que faz uma correção boa? Né? E vocês aplicarem, não é só memorizar. Vocês têm que realmente aplicar isso nos estudos de vocês. Então, usem essa regra 5-5 que vai ajudar muito vocês. Beleza? A gente deu aí para entender essa parte de correção. Vou responder aí algumas dúvidas sobre correção, se tiver no chat. Deixa eu ver aqui o chat. Às vezes eu tenho dificuldade de observar qual é o microtópico. Gente, IA, usem IA. Manda questão para IA, GPT, o Gemini. Tem o DeepSeek também, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante da Gemini. Gosto muito da Gemini. E aí eu mando na Gemini, você pode mandar na Gemini, cara, qual que é o tópico específico dessa questão? Às vezes você fica em dúvida mesmo, às vezes tem questão que é multidisciplinar, né? Você fica em dúvida ali no microtópico, mas vocês podem usar a IA para isso, para perguntar, né? Inclusive, quando vocês ficarem em dúvida em simulados, tem simulados famosos que no gabarito comentado tem ali o tópico específico. E linguagens, quando vocês ficarem com dúvida na correção de linguagens, até uma dúvida bem frequente, como fazer correção de linguagens. Quando vocês erram questões de linguagens, que geralmente, né, no geral, a gente sabe que não é só interpretação, mas na maioria das vezes, linguagens é uma prova mais interpretativa, tipo assim, 35 das 45 vai ser interpretação, e o restante vai ter teoria de gêneros textuais, de literatura e tal. Quando vocês errarem uma questão mais interpretativa, o microtópico de linguagens vai ser sempre a competência e habilidade específica ali de linguagens. Então vocês podem usar olha, uma colega aí, deixa eu ver quem foi aqui, falou aí até do simulado Bernoulli, né? Linguagem no Bernoulli é surreal. Cai muito. Enfim, no Bernoulli, no SAS, geralmente ali no gabarito comentado, tem ali a competência e a habilidade específica da questão. Então, em linguagens, vai ter ali a competência e a habilidade específica que você errou. Você pode fazer a tua correção a partir disso. Você identifica qual foi a competência e a habilidade específica de linguagens e logo depois você faz mais questões justamente dessa competência e habilidade. Tem até um material do SAS que é muito bom para isso. Né? Quem for aluno aí do SAS, pode usar. Deixa eu ver se tem mais dúvidas de correção. Quem tiver dúvida de correção aí, pode. Vou abrir aqui para ligar o microfone. Mas só dúvida de correção por enquanto, tá, gente? Quem tiver dúvida de correção, eu vou abrir para falar. Deixa eu ver aqui. Mas sério, gente, assim, correção é a coisa mais importante dos estudos de vocês. Muitas vezes eu vejo alunos, tipo, 3 anos, 4 anos, 5 anos no cursinho, e tá vendo teoria ali todos, tá vendo ali toda a teoria, já viu a teoria ali várias vezes, mas não sabe onde é que tá errando. A pessoa tá errando justamente na correção. A correção meia boca que a pessoa tá fazendo. Não sabe fazer correção. Eu abri o microfone aí. Quem tiver dúvida de correção, pode, só de correção, tá? Por enquanto. Pode ligar e perguntar. Se ninguém tiver, eu vou seguir. Certo? Ninguém tem? Então, ótimo, maravilhoso.
Deixa eu ver aqui, vou desativar de novo. Agora a gente vai para a revisão. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Wesley, Oi. rapidinho, desculpa, porque tinha gente conversando que eu esperei sair para não atrapalhar. Uhum. Eu tenho dúvida, porque no caso, essas questões erradas que você está explicando passo a passo, é quando a gente erra por conteúdo, não é isso? Isso, por conteúdo. E quando é um conteúdo que eu ainda não vi? Porque, por exemplo, em ciências da natureza, eu não tenho muita base, então eu estou construindo minha base agora. Então, geralmente, as questões que eu erro são assuntos que eu nunca vi ainda, entendeu? Eu não sei desses assuntos. Aí, por exemplo, eu não tenho como em 5 minutos aprender o assunto, né? Então, o que eu faço com esses assuntos que eu ainda não vi, mas ainda vou ver? É isso, ó, gente, ó, dúvida maravilhosa, importantíssima. Gente, se você não viu o conteúdo ainda, não tem como você fazer uma correção aprofundada, pelo amor de Deus, né? Em 5 minutos, igual a colega disse aí, não tem como você aprender o conteúdo. Correção aprofundada é só para conteúdos que você já estudou. Não necessariamente só nesse ano, tá? A gente está estudando há 3 anos, 3, 4 anos. Então, conteúdo que você viu, sei lá, ano passado, e tem uma boa noção, você pode fazer correção aprofundada. Ou, agora, no caso da colega aí que, por exemplo, não viu o conteúdo de natureza ainda, nunca estudou, ou tem uma deficiência muito grande, por mais que tenha visto no primeiro, no segundo ano de cursinho, mas sabe que tem uma deficiência muito grande, você não vai fazer correção aprofundada. Beleza, Wesley, mas o que a gente faz com esses conteúdos? Cara, você vai colocar essa questão em um PDF, eu fazia muito isso quando eu comecei a pegar a prova de naturezas do Enem, fragmentada do Enem. Você vai colocar essas questões de conteúdo que você não estudou em um PDF e você vai esperar para quando você estudar. Então, quando chegar o momento no cursinho, sei lá, vamos supor que é um conteúdo mais de final do ano, eletroquímica, por exemplo, né? Eletroquímica, mais ou menos, né? Eletroquímica, mas vai, eletroquímica. Quando você estudar no cursinho esse conteúdo de eletroquímica, o professor der a teoria dele, aí sim você vai e estuda esse conteúdo. Você vai e faz aquela questão que você deixou, entendeu? Não tem como você fazer correção aprofundada de questão que você ainda não estudou. Pelo amor de Deus, tá? Não tem como, gente, tá? Não tem como vocês fazerem correção aí de coisas que você não estudou. Você não vai aprender em 5 minutos. E essa correção a gente faz de coisas que a gente já estudou, de tópicos que a gente já estudou, mas continua errando. Porque se fosse assim, né? Se fosse assim de, nossa, eu vi a aula e pronto, todo conhecimento entrou na minha cabeça, nunca mais eu vou errar nada. Se fosse assim, seria perfeito, maravilhoso. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente vê o conteúdo, vê a aula ali, às vezes vê a aula de 1 hora, 2 horas, e mesmo assim pega a questão e erra. Isso aí é justamente essa correção, é justamente para esses conteúdos que a gente erra e já viu, beleza? Ou conteúdos que a gente viu ano passado, ou quem está estudando há 3 anos, viu, tem uma pequena base, tipo assim, você domina, sei lá, 60% do conteúdo, tem umas lacunas ali, aí beleza, dá para fazer uma boa correção, dá para fazer uma correção, aí dá para lapidar o conteúdo, sabe? Deixa eu ver aqui se vocês falaram mais alguma coisa. Pronto, eu vou continuar aqui, depois eu vou abrir para tira dúvida geral, mas é só no final. Deixa eu desativar o microfone aqui. Pronto. Agora eu vou espelhar a parte de revisão. Como fazer boas revisões. Beleza? Deixa eu entrar aqui. Como fazer boas revisões, que é outro tópico que, juro, toda vez que eu acho que eu abro caixinha, eu recebo essa parte de revisão. E revisão também é muito importante, né? De vocês fazerem, belezinha? E vocês vão ver que se conectam bastante com a correção aprofundada. Tem bastante gente que faz lista de revisão durante a semana. Maravilhoso, ótimo. Eu vou passar a minha forma, o meu método que eu criei. Eu já tenho esse método que é o de correção aprofundada, que é um método exclusivo. E eu também criei esse método de revisão que eu vou passar para vocês. Agora, o que é, gente, a revisão espiral? Se vocês fuçarem no Instagram, vocês vão ver que eu falo sobre isso lá. Eu tenho até um reel sobre isso, de revisão espiral. O que é a revisão espiral? Qual que é, primeiro, né? Qual que é o estudo padrão que as pessoas fazem no vestibular? O estudo padrão que as pessoas fazem quando elas vão aprender um conteúdo novo ver a teoria, então o professor do cursinho tá lá, passa a teoria, e depois a pessoa chega em casa, faz a questão de fixação. Ou então, quando a pessoa estuda em casa, né, faz cursinho online, ela vê o professor ali explicando, vê a aula do professor, depois faz questão de fixação. Em resumo, é ver a aula e fazer questão de fixação. Esse é o estudo padrão. O que é que os meus alunos da mentoria têm de diferente do restante dos alunos? E eu também na minha preparação, né? Que inclusive fez o que fez eu sair de, por exemplo, 33 acertos na metade do ano, né, em junho mais ou menos, e para 42 em matemática. O que é que eu fiz para subir tanto assim em tão pouco tempo? Gente, revisão espiral.
Sério, revisão espiral me ajudou muito em literalmente todas as áreas. E o que é a revisão espiral? Bora lá. Revisão espiral é simples, gente. Toda vez que você for ver o conteúdo, em vez de você começar pelo estudo tradicional, que é você ver a aula e depois partir para as questões, você vai começar sempre fazendo questões de tudo que você já estudou até o momento. Então, por exemplo, e agora eu vou estudar, sei lá, eletromagnetismo. Cara, em vez de você começar o seu horário, suas 2 horas que você tem para estudar física, em vez de você começar fazendo a aula, vendo a aula, começa fazendo 5 questões, novamente 5, né? Esse número você repete aqui na mentoria. Você vai começar fazendo 5 questões de todos os assuntos que você já viu até o momento de física. Não é 5 questões para cada conteúdo, né, gente? Pelo amor de Deus, é apenas 5 questões. Você vai no seu banco de questões, novamente. Banco de questões é muito importante aqui na mentoria e é muito importante no geral, né? Todas as pessoas deveriam ter um banco de questão. É uma coisa quase que inegociável. Ter um banco de questões de fácil acesso. Então, vocês vão no banco de questões de vocês e vocês vão selecionar lá, por exemplo, física, todos os assuntos que vocês já viram de física. Eu vou estudar eletromagnetismo hoje, então você já viu uma porrada de conteúdo. Você já viu ali uma caralhada de conteúdo. Então, você vai colocar ali mecânica, você vai colocar cinemática, todos os conteúdos que você já estudou até o momento. E você vai gerar uma lista de 5 questões. Agora tá a cereja do bolo. Quando você for gerar essa lista, coloca os vestibulares difíceis que eu falei para vocês aí na parte de correção. Então, bota VUNESP no jogo, bota o FPR, bota URGS, bota vestibulares difíceis. E também, se vocês tiverem algum foco específico, por exemplo, tem bastante aluno da Bahia. E eles prestam geralmente o ESB e o NEB. Aí eu falo também para eles usarem esses vestibulares aí para se preparar, tá bom? Então, eu vou fazer uma Paulista, vou fazer o Unesp, né? Tem um mentorando que faz o Unesp, tem um mentorando que faz o FUVEST, né? Eu vou fazer Paulista. Cara, bota o seu vestibular aí, com certeza. Todo mundo já passa para fazer o Unesp, você então que vai prestar Paulista, você tem que botar também, tá? Então, a cereja do bolo é fazer essas 5 questões de revisão, né? Antes do estudo padrão que todo mundo faz, usando um filtro de vestibular mais difícil, né? Colocando vestibulares mais difíceis e também o Enem, tá? Não deixa o Enem de lado. É para focar em vestibulares mais difíceis e também no Enem. Vocês não podem nem só fazer questão difícil e deixar o Enem de lado, nem ir para o outro tipo de estudo, que é só fazer questão Enem, tá? Você tem que unir esses dois mundos. Tudo na vida é equilíbrio, inclusive vestibular. Então, basicamente é esse. O principal método que eu usava para revisão na minha semana era a revisão espiral. Então, quando eu ia estudar, por exemplo, naturezas, qualquer área de natureza, eu sempre começava fazendo 5 questões de tudo que eu já estudava. Eu ia estudar biologia, começava, ali tirava 30 minutinhos para fazer revisão. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos supor, no dia, no máximo eu estudava, 4 matérias, no máximo por dia. Então, vamos supor que eu estudasse química e biologia no mesmo dia. Cara, eu ia fazer no horário de biologia 5 questões de revisão espiral, depois eu ia ali para aula, né, ia ver a aula, e depois fazia as questões de fixação, normal, igual todo mundo faz, e no final eu ia criar ranking, né, que eu gostava de criar ranking sempre no final da aula. Eu não gostava de ter um momento do dia específico para criar ranking para tudo. Eu gostava sempre de fazer ranking no final das aulas. Então eu criava os cartões novos sempre após a aula. Então uma dica para vocês, transformem o resumo de vocês do caderno, né, o resumo que vocês não usam, que vocês só botam na gaveta, o lettering, né, que vocês fazem, que demora ali 1 hora fazendo o lettering, nunca mais olha no caderno, joga na gaveta, nunca mais olha, todo bonito, mas que quase não serve para nada, né? Enfim, tópico sensível. Usa esse resumo colorido aí, transforma esse resuminho aí colorido de vocês em vários cartões no Anki. Transforma em vários cartões no Anki. Nada de fazer o resumo, jogar ali no canto, deixar e nunca mais ver. Transforma esse bendito desse resumo em Anki, em vários flashcards, belezinha? Então, o principal método, voltando ao assunto, o principal método era a revisão espiral que eu usava, belezinha? E também simulados. Sempre estava fazendo simulados. E aí, pasmem, a correção aprofundada ela entra como uma forma de revisão também. Porque lembra que na correção aprofundada você está fazendo questões, e melhor ainda, você está fazendo questões justamente das suas lacunas, você está fazendo questão justamente ali dos conteúdos que você não sabe bem, das suas lacunas teóricas, e se encaixa como uma revisão também. Então, pasmem, a correção aprofundada, ela é tipo assim, ó, o ouro do vestibular, o melhor método de estudo para o vestibular. Por quê? Você vai estar corrigindo as suas coisas, as suas lacunas, né, os pontos que você tem deficiência, e ao mesmo tempo você vai estar revisando, especialmente tudo que você não sabe. Porque eu vejo muitas vezes vocês revisando, até revisam,
Beleza, só que vocês gastam muito tempo revisando coisas que vocês já sabem. Ah, vou fazer uma lista de revisão e aí começa a acertar tudo, sabe? Aí você fica com aquele ego inflado, né? Você fica com aquele ego ali inflado que, eu tô acertando tudo, tá maravilhoso. Gente, sério, vocês têm que errar no vestibular. Vocês têm que perder esse medo de errar que vocês têm, sério. Gente, é o que eu falo, o erro de hoje é o acerto de amanhã. Vocês têm que parar de ter erro, de errar. Sério, o erro, gente, é o que faz vocês serem aprovados. Se vocês usarem o erro a favor de vocês, a partir de hoje, sério, o erro vai virar o melhor amigo de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mas basicamente eu usava para revisão, na minha reta final, revisão espiral, e os simulados que eu fazia. E tem também esse método secundário, o método terciário, que eu já vou falar. Se você tem uma questão, mas tem uma conta, faça a correção aprofundada? Sim. Exatamente. A correção aprofundada, ainda bem que você voltou nesse tópico. Correção aprofundada, basicamente, você faz a correção aprofundada quando você erra e quando você acerta e fica em dúvida, sabe? Porque tem aqueles erros assim que a gente, na verdade, você sabe que você não, erros não acerto, né? Tem aqueles acertos assim que você sabe que você não acertou. Você tem certeza que você não acertou. Você acertou assim sei lá, um milagre que aconteceu na hora, você foi lá e marcou, mas você ficou com dúvida, sabe? Não é um acerto ali certeiro. Foi um acerto ali, mais ou menos, você ficou em dúvida. Então você faz correção aprofundada sim. Qualquer questão que você acerte. Wesley, eu acertei a letra A, né? Que era a letra A, beleza, mas a letra D tem uma coisa que eu nunca nem vi, não conheço esse conceito e tal. Você pode fazer correção aprofundada disso, belezinha? Então, voltando agora à revisão. Responde essa aqui que é bem pertinente. Qual que era o método secundário? Gente, juro, matemática, isso aqui. Vocês não têm noção de como isso faz evoluir, sobretudo em matemática. Tipo assim, em todas, em natureza também, mas matemática, sério, isso faz evoluir assim demais. Eu comecei pegando provas antigas, né? Coloquei aqui simulados fragmentados. Eu comecei pegando provas antigas no Enem de matemática fragmentadas, então eu gostava de distribuir como? A prova de matemática tem 45 questões, eu pegava essas 45 questões, dividia de segunda, terça e quarta-feira. 15 questões na segunda, 15 na terça e 15 na quarta. Aí na quinta e na sexta eu fazia correção aprofundada. Mas eu gostava de dividir essa prova fragmentada na segunda, na terça e na quarta. Enfim, o que eu quero deixar claro aqui é que vocês precisam pegar simulados fragmentados. Primeira coisa do dia, Wesley, sentei para estudar agora. É o primeiro momento que eu tenho livre para estudar. Não interessa se você faz cursinho de manhã. O primeiro momento que você tem livre para estudar, vocês têm que pegar prova fragmentada. Comecem pegando provas antigas. Se vocês ainda tem prova antiga de matemática para fazer, por exemplo, comecem pegando provas antigas de matemática. Mas já terminou, já esgotou todas as provas antigas, comecem a pegar simulados fragmentados. Eu, na minha época, fazia tanta prova, fazia tanta questão, bem feita, tá? Não era questão mal feita, sem fazer boas correções. Fazia tanta questão bem feita que chegou uma hora que esgotou. Esgotou ali as provas antigas. Eu recomendo que vocês façam 2015 para frente, tá, gente? De provas antigas. Mas eu acabei fazendo em 2009. Eu não gostei muito. Eu preferia ter feito 2015 para frente, não mudou muita coisa. Não me ajudou muito ter feito 2015 para trás. 2015 para frente, todas as provas antigas. Então, quando esgotou todas as provas antigas enfim, matemática, Enem regular, Enem PPL, Enem roubado, qualquer Enem que tenha na existência da Terra, quando acabou todos os Enems, eu comecei a pegar simulados fragmentados, além dos simulados que eu fazia no final de semana. No final de semana eu pegava simulado SAS, simulado poliedro. Não gostava muito do Bernoulli, não. O Bernoulli eu acho muito cumulativo. Eu gosto de usar ele só para mentorandos, assim, que eu vejo que tem uma dificuldade muito grande em matemática, que ainda está começando os estudos, aí sim. Mas para vestibulando, que já está um pouco mais avançado, não coloco Bernoulli, não. Coloco mais SAS e poliedro. Enfim, aí eu gostava de pegar SAS e poliedro no final de semana, e na semana eu pegava fragmentado, até esgotar tudo. Esgotei todos os meus Enems pegando fragmentado. Enfim, o método de revisão que vocês podem usar também é o de simulados fragmentados. Só para matemática? Não. A meta é começar por matemática. A meta é começar por matemática, mas conforme você for evoluindo nos estudos, você vai incluindo outros simulados fragmentados. Por exemplo, dos meus mentorandos, a nossa meta, assim, master de cronograma, tipo assim, nível ultra mega blaster de cronograma, né? Que o ideal é que chegue até, sei lá, mais ou menos setembro, que tá ali próximo do Enem, é chegar a fazer essa metinha aqui que eu coloquei, ó, 180 questões fragmentadas. Primeiro, para os meus mentorandos, eu começo colocando 45 questões fragmentadas. Como eu disse, segunda 15 questões, terça 15 e na quarta 15 também. E aí depois, quando eu vejo que a pessoa está conseguindo cumprir todas as metas, isso vai muito de um raciocínio de mentor mesmo, né? Que você precisa ter esse feeling, saber quando o seu mentorando já consegue fazer as coisas, né? Quando já está conseguindo fazer todas as tarefas que às vezes não dá conta, né? E aí você tem que esperar ele dar conta, começar a dar conta do recado, aí você vai deixando o cronograma cada vez mais difícil. Enfim,
Aí eu vou colocando mais 45 de naturezas. Aí eu gosto de dividir naturezas 9 questões, segunda a sexta. Aí 9 questões, segunda a sexta, 9 vezes 5, 45. Aí dá as 45 questões de naturezas. E claro, eu deixo tempo para correção aprofundada para tudo. Lembra que eu disse? Correção aprofundada é a coisa mais importante. Não é para fazer um montão de questão, um montão de prova antiga, um montão de simulado fragmentado e jogar a correção para debaixo do tapete. Tá? É a mesma coisa que nada. Vocês estão perdendo o tempo de vocês se vocês pegarem simulado fragmentado para fazer, se vocês pegarem prova antiga para fazer e vocês não fizerem correção bem feita. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. A única coisa que vocês vão estar contribuindo para quando vocês pegarem a questão de novo para fazer, vocês vão lembrar dela e vocês vão acabar acertando só porque você lembrava do gabarito. Vocês só vão estar colaborando para isso, mas vocês não vão estar realmente utilizando aquela questão para aprender o padrão, para corrigir direito, para não errar nas próximas quando caírem, tá certo? Enfim, primeira meta, matemática, 45 questões. Depois a gente vai aumentando. Coloca ali natureza também fragmentado na semana. E depois, isso depende também, tá, gente? É para aquela pessoa que tem tempo, tem mais tempo, né? Tem o dia todo livre para estudar. Varia isso. Mas vamos dizer que é uma meta. Chegar a fazer 180 questões na semana de simulado fragmentado. Ou seja, 90 do primeiro dia e 90 do segundo dia fragmentado, né? Aí a forma como eu distribuo na semana, depois eu vou colocar aqui no dia 2 e no dia 3 do nosso encontro, eu vou colocar para vocês verem, beleza? Como é que eu distribuo isso no cronograma. Enfim. E método SEARO que vocês já conhecem, né? Que é o Anki, que eu explico isso em detalhes na mentoria, como que vocês podem fazer Anki, assim, para melhorar a performance de vocês. Tem muita gente que usa o Anki, gosta de Anki, mas usa o Anki errado. Coloca um resumo no Anki. Não é para colocar resumo. Resumo é coisa simples. É pergunta simples, resposta simples. Senão o algoritmo não vai funcionar direito para vocês. Autoexplicação. Eu gosto de usar autoexplicação, mas não é para tudo, tá, gente? A gente não usa autoexplicação para tudo. Imagina, todos os conteúdos eu vou usar autoexplicação. Cara, você vai gastar um tempo aí enorme, que você poderia estar fazendo o melhor método de revisão, que é fazer questões. Autoexplicação eu gosto de usar para conteúdo. Sabe aqueles conteúdos que, geralmente, biologia, que são ciclos, por exemplo, respiração celular, que tem vários ciclos, glicólise, aí depois tem ciclo de Krebs, aí depois tem a parte ali de cadeia respiratória, aí tem várias coisas que acontecem em cada um. Aí eu gosto, quando é um assunto assim, é muito conteudista, tem muito conteúdinho ali, tem muitas palavras difíceis, e ciclos, geralmente envolve ciclo. Eu gosto de usar. Então, por exemplo, essa parte de bioenergética, de biologia, né? Eu gosto bastante de usar com reações, na parte de orgânica, né? Química orgânica, reações. Às vezes eu usava para física. Sabe aquela física do cotidiano que sempre cai no Enem? Por exemplo, como funciona o congelador. Eu gostava de auto-explicar isso, né? Porque é um ciclo, essa parte de como funciona a geladeira, né? O congelador. Então, ar-condicionado. Então, isso tudo é um ciclo. Então, eu gostava bastante de usar auto-explicação quando envolvia um assunto assim mais difícil, que para mim era difícil. E Fujikawa. Basicamente, essa técnica de estudos é você. Para alguns assuntos também eu usava, para quando eu sentia muita dificuldade. Tu pega teu caderno, uma folha em branco, pode ser depois da aula também, quando é uma aula mais difícil. E sem consulta, isso é o mais importante. Se você fizer a consulta, não é revisão, tá? Você vai pegar uma folha em branco, você vai colocar literalmente tudo que você lembra daquele conteúdo. Eu usava, assim, bem pouco isso, tá? Confesso que eu não usava sempre. E também não é sempre que dá tempo, né? A gente for usar todos os métodos de revisão, não dá tempo de fazer tudo. Por isso que eu coloquei aqui por último, mas ele é muito eficiente também, essa parte de Fujikawa, que basicamente eu usava ali quando eu pegava um conteúdo difícil. Mas a maioria das vezes eu priorizava a autoexplicação, tá? Mas, Wesley, o que eu não posso deixar de fazer, que é inegociável, cara, pega a revisão espiral, tá? Pega a revisão espiral. Se você não gosta muito de fazer fragmentado assim, tem gente que não gosta, né? Tem gosto pra tudo nessa vida. Tem gente que não gosta disso. Eu vou começar a fazer 5 questões de biologia, depois do próximo assunto eu vou ter que fazer mais 5. Pega ali um momento, então, do seu dia e pega logo 15 questões de revisão, sabe? Você vai estudar 3 matérias de natureza ou 2 matérias de natureza. Se for estudar 2 matérias de natureza, são 10 questões da revisão espiral que você tem que fazer. Então, cara, pega ali uma hora, por exemplo, e coloca essas 10 questões para você já fazer, já corrigir. Entende? Isso, cara, isso aqui é uma coisa que dá para adaptar no cronograma de vocês. Mas, enfim, revisão por questões, né? Revisão espiral é a forma como eu gosto de fazer a minha revisão, que eu indico vocês fazerem. Colocando um filtro de questões mais difíceis, né? Simulado, não preciso nem falar, né? Que já tá tão batido. Agora, o que é mais diferencial mesmo é revisão espiral e simulados fragmentados. Então, comecem a colocar isso aqui, depois vocês me dão um feedback depois no Instagram, no WhatsApp, de como tá sendo aí a rotina de vocês de revisão. Tá certinho, gente? Então, assim, essa aula de hoje,
Sério, eu quero que ano que vem que saia aprovado daqui do Missão Medicina. Não é nem para vocês fazerem minha mentoria, eu sei que vai ter muita gente interessada em fazer a minha mentoria, muita gente que não conhecia a minha didática, eu sei que vocês também vão querer fazer a minha mentoria, entrar pro time da minha mentoria, mas eu sei também, claro, vai ter gente que não vai fazer, e eu quero que vocês que estão aqui presentes passem em medicina ano que vem, e eu quero ver mensagem no Instagram. Ah, Wesley, eu participei da Missão Medicina, suas dicas me ajudaram, de revisão, sua dica de correção me ajudou muito. Então, juro, gente, juro, eu quero muito isso pro ano que vem. Beleza? Que vocês passem em medicina e que eu ajude vocês. Sério, é meu sonho ajudar pessoas a passarem em medicina. Eu larguei literalmente a faculdade de medicina para isso, para ajudar vocês a passarem em medicina. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vou responder alguns aqui. Comentários tem bastante. Deixa eu ver. Acha melhor fazer 9 questões de cada área de segunda a sexta. Peraí. Segunda a sexta. Ai, subiu. Peraí. Acho melhor fazer 9 questões de cada área, segunda a sexta, pegar 30 questões. 30 questões por dia, por área, dividir 6 vezes na semana, que completa 180 questões. Eu prefiro esse de, deixa eu ver. Acho melhor fazer 9 questões de cada área de segunda a sexta. Olha, primeiro, 30 questões é para quem tá avançado, tá? Eu tô explicando o simulado fragmentado agora para vocês, não é para vocês começarem já fazendo 180 questões, tá? Pelo amor de Deus. Isso é de forma acumulativa. Se vocês forem iniciar fazendo 180 questões durante a semana, vocês vão ver que vocês vão acumular matéria e tal. Isso é uma coisa espaçada, gente. Tenham calma ao elevar o nível. Você pode começar fazendo 9 questões mesmo, tá? Se você tá iniciante, comece só com matemática. Agora, se você já usa esse conceito de simulado fragmentado, vai aumentando. Eu vou considerar esse comentário que você fez, Luísa Cunha, que você fez aqui, das questões, eu vou considerar como se você fosse uma pessoa que já está fazendo simulado fragmentado há algum tempo, que já tem uma rotina que não está acumulando tanta matéria e tal, e já está mais avançada nos estudos. Cara, aí você pode pegar 30 questões, beleza? Você pode começar pegando 30 questões mesmo. Por exemplo, você pega de manhã 15 questões de matemática e 9 de naturezas, e o restante no primeiro dia à noite, por exemplo, no horário de humanas e linguagens, né, da noite, você vai e coloca o restante das questões para inteirar as 30, né? Aí, assim, no cronograma dos meus alunos, eu gosto sempre de colocar o quê? De manhã e à tarde, eu gosto de pôr naturezas, no geral, né? Porque tem gente que não tem, assim, tanta energia no momento da manhã para estudar naturezas e matemática. Aí, às vezes, eu mudo e coloco humanas. Mas, no geral, na maioria dos casos, eu boto humanas para noite, né? Porque a maioria das pessoas gostam mais de dar humanas à noite e tem menos cansaço à noite. Aí, mais cansaço. Tá mais cansado à noite, aí eu vou e coloco humanos à noite. Deixa eu ver aqui outros comentários. Wesley, para quem tem 20 acertos em matemática, qual simulado você recomenda? Bernoulli, é o que eu tava falando. Bernoulli, os primeiros, tá? Não são os últimos. Primeiro Bernoulli, segundo Bernoulli, você pode fazer, aí, você pode usar até como fragmentado o Bernoulli. Porque o primeiro Bernoulli, o primeiro e segundo Bernoulli é só matemática básica. É tipo assim, juro, tipo assim, matemática básica pura, é razão, proporção, você vai pegar ali umas 20 questões de razão, proporção e o restante de operações básicas. Então eu gosto bastante do Bernoulli para quem tem muita dificuldade, ou vocês fazerem também o que eu chamo de lista global. Vocês podem pegar a lista global também para fazer, só com os assuntos que vocês já citaram, por exemplo, matemática básica, lista global só de matemática básica, também é uma opção. Mas como tem o simulado Bernoulli, você pode trabalhar com o simulado Bernoulli mesmo. Para quem está fazendo 20 acertos, né, na faixa de 20, 25. Wesley, você recomenda fragmentar prova antiga mesmo para quem não tem muita base? Sim. Mesmo para quem não tem muita base. O que você vai fazer? É o que eu estava falando da correção. Cara, quando você pegar uma questão de um assunto que você ainda não estudou, você guarda essa questão para quando você estudar. Você não vai ficar martelando na cabeça ali com a questão que você nunca viu aula, você nunca viu teoria, né? Então você guarda para quando você ver a teoria, tá? Eu recebo muita pergunta, Wesley, não tenho base, posso começar simulado? Deve começar simulado logo. Quanto antes você começar, mais rápido você vai ser aprovado. Claro, você não vai pegar um SAS, que é super difícil, você vai pegar um Bernoulli, que é mais simples. Até você construir a sua base ao nível de pegar o SAS, né, por exemplo. Belezinha, gente? Até porque pode desmotivar você. Pode desmotivar você. Você vai pegar o SAS para fazer, não tendo base, aí você vai, tira 20 acertos, depois no outro dia tá lá chorando, em posição fetal. Falando que, ai meu Deus, medicina não é para mim. Então agora eu vou falar, claro, né, gente, meu marketing, vou falar sobre a minha mentoria e depois eu vou abrir para o Tira Dúvidas. Vou falar sobre como funciona. Eu estou esperando aqui direitinho. Eu acho que travou. Ah, não, eu tava fazendo por outro. É que eu tô com o Notion
aplicativo, tô conosco aqui no Chrome. Vou falar sobre a minha mentoria. Basicamente, atualmente, na mentoria desse ano, e já fazendo uma adenda. Gente, a mentoria não vai ficar aberta até outubro, tá? O momento de vocês entrarem é literalmente agora, em junho, tá? Porque, no máximo, a mentoria vai ficar aberta até julho. No máximo, máximo, máximo. Mais que isso, não tem condições. Não confiem em mentores que vão abrir mentoria, tipo assim, outubro. Sério, faltando um mês, faltando 2 meses, porque, sério, gente, essas pessoas só querem o dinheiro de vocês. Você precisa de, no mínimo, ali, 3 meses, 4 meses para preparar uma pessoa para ser aprovada em medicina. No mínimo, 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 mínimo. Vocês precisam. Então, se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse só dinheiro, se eu estivesse trabalhando só pelo dinheiro, eu ia abrir mentoria, tipo assim, outubro, que é o momento que tem mais pessoas desesperadas. Mas não, gente, eu vou abrir mentoria só até, no máximo, julho. Ainda estou pensando se eu vou abrir em julho. Esse mês vai ter, com certeza. Agora, julho, estou pensando ainda. Vou falar aqui sobre a minha mentoria agora. Deixa eu abrir aqui o. Quais planos a gente tem aqui na minha mentoria? Aí tem primeiro mentoria coletiva, né, que é bem parecido com o que a gente está fazendo agora. Todos os sábados a gente tem um encontro às, às 8 horas da noite. E aí, primeiro, eu dou uma aula, né, sobre um tema, então eu passo uma aula. A última aula que eu dei foi sobre linguagens, como evoluir em linguagens, porque eu fiz 40 acertos em linguagens, na prova de linguagens, então a gente resolveu questões e tal. Tem até gente da mentoria também aqui. Então a gente resolveu questões sobre linguagens, dei uma aula realmente sobre linguagens, e logo após isso foi tirar dúvidas, beleza? Então, metade do tempo, geralmente dá uns 20 minutos ali, 20, 25 minutos, é para dar uma aula igual essa que eu dei agora de correção e revisão, né? É mais curta do que essa, porque essa eu falei de dois tópicos, de revisão e uma de correção. Só na minha mentoria de coletiva, né, tem uma aula de correção e tem uma aula de revisão específica, de 1 hora. Enfim, metade do tempo é para dar aula, e a outra metade do tempo é para tirar a dúvida de vocês, beleza? É para tirar ali a dúvida de vocês. Então vocês podem, igual vai ter agora no final, né? Esse tirar dúvidas, vocês podem tirar literalmente qualquer dúvida de estudos comigo, que eu vou responder ali na hora, ao vivo e a cores, belezinha? E a gente tem também, cadê? Mentoria. A gente tem também, ó, a mentoria coletiva, aí tem alguns tópicos presentes. Então, todo sábado, como eu disse, tem tirar dúvidas ao vivo. E aí, como eu disse, mentoria temática, a gente já teve mentoria de correção, revisão, estratégia de prova. Tira dúvidas pelo WhatsApp, tá? É um diferencial bem legal. E aqui eu quero falar com vocês, gente. Juro pra vocês, vocês que estão procurando mentoria, sério, o que eu recebo de mentorando, tipo assim, eu juro, literalmente todos os dias eu recebo assim mensagem: Wesley, estou querendo assinar sua mentoria? Porque eu fazia parte de uma mentoria antes de tal pessoa, não vou falar nomes aqui, mas eu fazia mentoria antes com tal pessoa, famosa no Instagram, famosa, né? Que não me respondia no WhatsApp. Não me responde no WhatsApp de jeito nenhum. Já tem 3 semanas, 4 semanas que a pessoa não me responde no WhatsApp. E na minha mentoria, gente, vocês têm um diferencial muito grande que vocês vão estar trabalhando com um aprovado em medicina, que entende do assunto e que, além de entender do assunto, tem tempo para responder vocês. Por quê? Eu não faço medicina. Esse é, tipo assim, ultra diferencial aqui da mentoria. Porque a maioria das pessoas que dão mentoria atualmente são aprovadas em medicina. E, cara, eu juro pra vocês, se eu estivesse fazendo medicina hoje, eu não teria tempo para responder vocês. Juro, não teria tempo para responder vocês. Então, por gostar mais da mentoria, eu decidi acabar trancando a faculdade. Não sei se eu vou voltar no futuro, mas eu acabei trancando a faculdade, porque esse é o meu objetivo atual. Então, eu tenho tempo de sobra para dedicar a vocês. Então, tipo assim, sério, nunca aconteceu de um mentorando meu ficar no máximo um dia ali, no máximo um dia sem resposta, mas nunca aconteceu, sei lá, 2, 3, 4, 5 dias, igual eu vejo muitos mentores fazendo, de não responder no WhatsApp. Sério, gente, eu sei como vocês são ansiosos, eu sei como vocês são angustiados, ainda mais nesse período. A gente surta mesmo nesse período. Eu surtei nesse período. Imagine vocês aí, agora, nesse período aí, o Enem cada vez está ficando mais difícil. Então, ter uma pessoa para responder o WhatsApp ali, responder por áudio, enfim. Então, esse é um diferencial muito grande na mentoria. O tempo para resposta, o acompanhamento, eu acho que é um dos pilares mais fortes aqui da mentoria. Então, tira dúvidas no WhatsApp, galera da coletiva, tá? Então, assim que você entra na mentoria coletiva, você pode mandar mensagem sobre o seu cronograma, né? Falando sobre o seu cronograma, que eu vou te ajudar também a montar um cronograma. Montar um cronograma ali pelo WhatsApp, belezinha? Aí, como eu disse, né, cronograma com direcionamento meu, tem as aulas gravadas da mentoria, tô produzindo novas aulas, né, para o método cirúrgico, que é o método, ele está mais enfatizado para o próximo ano, mas já estou começando esse ano, então a gente vai ter aulas também gravadas em uma plataforma, que é o método cirúrgico. Que mais que a gente tem aqui na mentoria coletiva? A gente tem aqui, como eu disse, né, mentor disponível, no caso, eu estou disponível para vocês, eu não sou um mentor indisponível, aquela pessoa que você só vê no dia do sábado, por exemplo, ou no dia da mentoria. Então, eu sou um mentor disponível para vocês, template notes também, e muitos outros diferenciais, né? Belezinha.
agora bora para a mentoria individual, que é o carro-chefe para vocês que procuram aí um acompanhamento individual comigo, né? Ah, não quero mentoria em grupo, tenho alergia a pessoas, não gosto de muitas pessoas, ou sou tímido, acontece, né? Tem muitas pessoas que são tímidas e preferem a mentoria individual. Cara, para vocês que querem um acompanhamento individual comigo, personalizado, claro, os benefícios vão ser muito maiores, beleza? Então, primeiro, vocês podem escolher dentre os planos que eu tenho, mentoria mensal, mentoria quinzenal ou mentoria semanal, né? Toda semana. É claro, vai variar o preço, né? Obviamente. Aí tem plano mensal, plano quinzenal, plano semanal. Aí varia aí, basicamente da opção que vocês desejarem, tá bom? E aí, em relação à mentoria individual, a gente tem também uma análise de erros detalhada e simulada. Gente, ontem eu fiquei em mentoria individual 2 horas e meia com a mentoranda. Acho que ela não está aqui presente, ela chama Vanessa. Eu fiquei 2 horas e meia à noite com a mentoranda, a mentoria individual, analisando os erros dela de simulado. Aonde, gente, vocês vão achar isso? Então, tipo assim, a gente pegou o simulado SAS dela, que foi o simulado 2, simulado SAS 2 dela, 2025, o primeiro dia e o segundo dia, e eu fiz literalmente todas as questões que ela errou em simulado. Eu fiz junto com ela as questões. Tipo assim, eu peguei as questões erradas e falei, olha, você errou isso aqui por conta disso, esse aqui foi o distrator, em linguagem você errou isso por conta disso, você precisa dominar esse conteúdo, a sua correção você tem que fazer desse jeito. Então, cara, sério, isso aqui é um diferencial, assim, vocês não encontram em lugar nenhum isso, sério, juro. Então, basicamente, uma análise super, hiper, mega detalhada dos simulados, tá bom? Então, a partir da segunda mentoria individual, a gente começa a fazer essa análise mais individualizada dos simulados, porque na primeira mentoria, o foco maior é em criar cronograma, né? Então, ali eu crio o cronograma, não é a pessoa que, vou te mandar meu cronograma do cursinho, o que a gente faz? Não, eu vou pegar, ali a gente vai ter um encontro individual, eu vou pegar o Google Agenda e vou montar um cronograma para você. Beleza? Eu vou montar um cronograma exclusivo para você e fazer alterações se forem necessárias depois. Mas aí, primeira mentoria, a gente monta um cronograma, eu te ensino a estudar, e aí nos próximos encontros a gente tem essa análise de erros dos simulados, belezinha? Que é um diferencial, assim, muito top aqui da mentoria. Sério, gente, juro. Muito bom. Aí, como eu disse, né, cronograma exclusivo, jurados feito por mim. Metrificação no Notion. Cara, no Notion a gente usa muito Notion. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a mentoria usando o Notion, que eu uso muito o Notion, inclusive com os meus mentorandos. A gente tem uma análise de erros ali no simulado da pessoa muito grande no Notion, né? Então, a gente tem uma tabela ali que a gente usa, a gente faz gráficos e tudo. Ali no Notion, a gente consegue ter uma noção muito grande de se essa pessoa está evoluindo nos simulados ou não. Então, eu uso um algoritmo muito bom no Notion para analisar a evolução da pessoa. Beleza? Então, a gente tem template no Notion, metrificação, tá bom? Tem aulas gravadas também. Vocês que fazem mentoria individual, vocês têm acesso também à coletiva, tá bom? A galera que assina a mentoria individual comigo, automaticamente ela já ganha acesso também à mentoria coletiva, beleza? Então, Wesley, eu vou assinar a sua mentoria individual, mas eu queria também participar das coletivas. Porque eu gosto mais de tirar dúvida ao vivo, não gosto muito de tirar só pelo WhatsApp. Cara, você pode participar de tudo. Vi aí Kézia falando, tem limite de mensagem de dúvidas para o WhatsApp? Não tem limite, pode mandar mensagem meia-noite para mim. Obviamente não vou te responder meia-noite, eu vou estar bem dormindo, né? Às vezes porque eu tenho um problema com sono. Mas no outro dia eu vou te responder. Pode mandar meia-noite, só não pode ligar, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não vão ligar para mim meia-noite. Que eu vou responder vocês, mas vocês vão ganhar um xingo. Belezinha? Então, tipo assim, é isso. Deixa eu ver onde eu parei. Metrificação no Notion, aulas gravadas. A gente tem umas aulas gravadas na mentoria, a gente já tem bastante aula gravada da mentoria coletiva. Então, tudo isso que eu falei agora para vocês de correção, de revisão, gente, a gente tem aula na mentoria de, sei lá, 1 hora falando sobre correção, sobre revisão, explicando isso aqui que eu expliquei agora, super detalhadamente, pegando questão para fazer e abordando, entrando no banco de questões, fazendo as questões, fazendo a correção com vocês. Então, juro, gente, a melhor mentoria do mercado tem hoje, atualmente. E só vai melhorar cada vez mais. Mentoria coletiva todo sábado, mas tirar dúvidas ao vivo, igual eu disse. Se você não gosta de tirar dúvidas pelo WhatsApp, não gosta dessa coisa de mensagem, cara, vai na mentoria coletiva do sábado. E você vai conseguir tirar dúvidas comigo. Acompanhamento individualizado, então, cara, aonde que você vai encontrar a mentoria hoje que a pessoa literalmente pega a questão para resolver com você? Que você errou no simulado. As questões que você errou no simulado, a pessoa pega para responder com você. Aonde, né? Tira dúvidas no WhatsApp. E outra coisa, gente, mais um acompanhamento. Tá pensando que acompanhamento é só do encontro do mês? Se você assinar mensal, só vai me ver uma vez no mês? Só vai conversar comigo uma vez no mês? Não. A gente tem 3 formas de acompanhamento aqui na mentoria, não é só uma. A gente tem, primeiro, o encontro mensal, né? Que vocês vão ter comigo, ou semanal, ou quinzenal, o plano que vocês quiserem. Segundo, vocês vão ter também, além desse encontro comigo, né? Que vocês vão tirar suas dúvidas. Tem o tirar dúvidas pelo WhatsApp, que vocês podem mandar literalmente todos os dias, sem limite de dúvidas. E, além disso, para aumentar ainda mais exatamente, eu mastigo
eu mastigo pra vocês, sério, eu mastigo. Eu só não engulo, né? Mas eu mastigo pra vocês, literalmente, tudo. A aprovação de vocês é construída por mim, sério. Além de tudo isso, pasmem, a gente tem o Diário 800 Mais. O que é o Diário 800 Mais? Diário. Cara, todos os dias, os meus mentorandos da individual, eles mandam pra mim um PDF. Quem me chama no WhatsApp querendo, a partir de agora, né? Quem chama mandar mensagem pra mim no WhatsApp querendo já assinar a mentoria, eu vou mandar pra vocês a foto do Diário 800 Mais. Eles mandam pra mim todos os dias o Diário 800 Mais. O Diário 800 Mais é um PDF que eu construí visando ter um contato mais próximo com vocês todos os dias. Então, é um PDF e basicamente tem ali justamente tudo que vocês fizeram no dia. Wesley, eu estudei 8 horas, eu fiz tantas questões para física, eu fiz tantas questões para matemática, eu consegui fazer correção aprofundada, eu consegui fazer revisão espiral. Sim, vai ter desconto para quem está fazendo Missão Medicina. Inclusive, quem for assinar a Missão Medicina, a partir de agora, né, vocês já podem começar mandando mensagem no WhatsApp. O processo de assinatura é todo feito pelo WhatsApp, então podem mandar mensagem para mim. Quem mandar mensagem para mim falando que quer a mentoria a partir de agora e veio pelo Missão Medicina, já fala, olha, vi pelo Missão Medicina, que eu vou dar um desconto bem legal. Já vou falar sobre isso, sobre o desconto, mas vai ter desconto sim, só para quem é do Missão Medicina. A gente veio de fora, o amigo que não participou não vai ter, tá? Só quem fez Missão Medicina e só essa semana. Deixa eu ver, até dia 10. Até dia 10. Enfim, o Diário 800 Mais é um PDF que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui e vou espelhar para vocês verem. O Diário 800 Mais é um PDF que a gente tem na mentoria que basicamente, gente, eu coloco para vocês, vou ver aqui. Eu coloco para vocês literalmente ali, vocês vão escrever para mim tudo que vocês fizeram um dia. Wesley, eu fiz tantas questões de matemática. Wesley, eu consegui fazer o fragmentado de matemática. Enfim, vocês vão colocar quantas horas vocês estudaram por dia, enfim. Então, eu consigo ter um feedback muito legal de vocês todos os dias. Além disso, vocês colocam sempre um textinho para mim. Quem é da individual, deixa eu ver se tem gente da individual aqui. Quem é da individual sabe, vocês colocam sempre um textinho para mim contando como foi o dia. Aí eu sempre mando áudio pra pessoa respondendo, tá bacana, beleza, pode seguir assim. Ou a pessoa às vezes cai o desempenho em alguma área, eu consigo ver no micro, sabe? Todos os dias eu tô acompanhando vocês. Enfim, o foco é que vocês entendam que basicamente aqui na mentoria, o acompanhamento acontece literalmente todos os dias. Sim, todos os dias, Kézia, todos os dias. Então, todos os dias vocês estão conversando comigo, sério. Vocês estão conversando comigo literalmente todos os dias. Deixa eu ver aqui se eu acho a foto do Diário 800 Mais para mandar para vocês. E como se não bastasse, né, tudo isso, a gente tem, além disso tudo, a gente tem um grupo de estudos no Discord, tá? Então, a galera da mentoria que estuda em casa, né? Ou então, estudo no cursinho, mas tem um momento que eu chego em casa. Cara, vocês têm aqui na mentoria um grupo de estudos para estudarem juntos, porque eu sei, gente, disciplina ajuda muito. Então, para vocês terem mais disciplinas no estudos, o que eu fiz? Eu separei tanto o Diário 800 Mais, daqui a pouco eu vou tirar essa apresentação para mostrar o Diário 800 Mais. Eu coloquei tanto o Diário 800 Mais, por que o Diário 800 Mais? Porque o Diário 800 Mais, gente, todos os dias vocês vão estar mandando para mim. Então é uma forma muito boa de disciplinar vocês, porque vocês têm a obrigação de mandar para mim o Diário 800 Mais. Então se você não manda, eu já vou pensar o quê? Cara, ela não tá mandando, ela não tá estudando, já vou cobrar você, já vou mandar no WhatsApp. E aí, cadê o Diário 800 Mais? Então, te ajuda a ficar disciplinado o Diário 800 Mais. E além disso, tem um grupo de estudos da mentoria, que eu sei que estudar em conjunto ajuda muito. Na minha época, eu estudava muito pelo Discord. Eu estudava muito usando o Discord. Eu tinha muitos amigos, inclusive, amigos que já passaram medicina também. E, sabe, a gente construiu a aprovação juntos, a gente sempre estava se dando dica. Então a gente estudava junto. Isso ajuda demais. Vou mostrar para vocês agora o Diário 800 Mais. Vou abrir aqui para vocês verem. Só para vocês terem uma noção. Vou espelhar aqui o Diário 800 Mais, que é um dos grandes diferenciais da mentoria também. Estão vendo aí? Só não vou conseguir dar zoom, porque eu estou pelo computador aqui. Mas basicamente tem uma tabelinha que vocês colocam quantas questões vocês fizeram por área. E aí, além disso, a pessoa sempre manda um textinho também no WhatsApp, ou às vezes manda um áudio, né? Aí tem aqui, ó, aqui não vai dar para vocês lerem, mas tem aqui revisão espiral, isso que tá em check, né? Que a pessoa deu check. Revisão espiral, tem pelo menos 10 questões de matemática, né? Que é o simulado fragmentado. Se a pessoa conseguiu fazer correção aprofundada, se ela conseguiu fazer Anki. Nesse aqui, a minha mentoranda, Lara, ela fez 7 horas de estudos, né? Então tem tudo isso especificado, né? Horas de sono, na verdade, 7 horas de sono, e ela fez 9 horas de estudo aqui. Como foi seu estudo hoje? Então, enfim, é bem detalhado mesmo. Vocês não têm isso no nenhum. Isso aqui é no Diário 800 Mais. Belezinha? E agora vamos falar sobre valores da mentoria. Deixa eu espelhar aqui de novo. Vamos falar sobre valores da mentoria. Eu sei que vocês estão ansiosos para isso, para saber sobre o desconto, né?
inicialmente, qual que é o valor da mentoria? Deixa eu tirar aqui. Vai ter tempo ainda para tirar dúvidas, tá, gente? Eu vou tirar a dúvida de vocês e tá ficando gravada, vai ficar tudo gravado, né? Valores da mentoria. Quanto é que eu cobro por tudo isso que eu falei, tudo isso que eu prometi e cumpro, tá? Porque não é só promessa sem cumprir. Como eu vejo muita gente fazendo por aí, promete, promete, promete e não cumpre. E eu tenho abominação disso. Mentoria coletiva, R$ 500, tá bom? Então, inicialmente, eu estava cobrando R$ 500 na mentoria coletiva, né? Hoje a gente vai ter um desconto aqui na mentoria para vocês que estão participando. A mentoria coletiva, ela vai custar, vou fazer um desconto para vocês, vou riscar esses R$ 500, cadê? Ela vai custar, a partir de agora, R$ 297, beleza? Aí, gente, sério, juro, R$ 297 para terem acesso a uma pessoa que passou em medicina, que entende vocês, que é, tipo, amigo de vocês, tipo assim, vestibulando, sabe? E só que um vestibulando premium, sabe? Que passou e entende do assunto. E, cara, divide em até 12 vezes no cartão. Tem todas as formas de pagamento. Todas as formas não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, a maioria das formas tem aí de pagamento. Então, até 12 vezes no cartão. Tem todas as formas de pagamento. Se vocês quiserem usar aí, tem Pix, né? Vocês podem fazer por Pix, vocês podem fazer por cartão também. Beleza? Dividindo no cartão. E agora a mentoria individual, belezinha? E não é mensal, não, tá? Não é mensal, não é 297 mensal, não, tá? É só uma vez. Pasmem, 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 tá? Esses valores são para vocês aqui da Missão Medicina. Pra galera que não é Missão Medicina, é isso aqui, tá? R$ 500. E nem choro. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que eu vou diminuir meu trabalho? Vocês acham mesmo que eu vou? Wesley, tá muito caro a sua mentoria. Me poupe, sabe? Me poupe. O meu trabalho é ouro. Vocês não vão achar isso em lugar nenhum. Eu não dou desconto, gente. Juro, a pessoa chora. Eu não dou desconto. Eu sei que tem gente com dificuldades financeiras e tudo, mas para isso eu disponibilizo muito material gratuito. Eu estou fazendo a minha parte, estou disponibilizando material gratuito. Agora, se você quiser ter um acesso ao meu trabalho, eu não consigo fazer mais descontos do que eu já estou fazendo agora, né? Na Missão Medicina. Então, sério, gente, é ouro. Vocês não vão achar em lugar nenhum isso. Mentoria coletiva, R$ 297, né? Até o Enem. Então, esses 5 meses que faltam até o Enem. Até o vestibular, na verdade, né? Eu coloco para ser até dezembro, porque a gente faz vestibular, faz outros vestibulares, faz vestibular paulista, faz vestibular daqui da Bahia, de outros estados, enfim. Mas R$ 297. Via Pix ou cartão, você divide que você consegue fazer a mentoria coletiva aí, participar semanalmente dos encontros comigo. Belezinha? Agora vamos para a tão aguardada mentoria individual, que eu sei que é o queridinho de vocês. Mas, gente, sério, não negligenciem o poder da mentoria coletiva. A mentoria coletiva também é ouro, sério. Só para eu tirar dúvidas do WhatsApp, as aulas que estão gravadas, o encontro toda semana, essa atenção que eu dou, sabe, de estar tirando dúvida. Sério, eu vou no WhatsApp de vocês e mando mensagem quando vocês somem. Então, aonde vocês acham isso de a pessoa ficar cobrando, né? Enfim, mentoria individual, que é realmente o queridinho de vocês. Como eu disse, qualquer pessoa que assinar a individual automaticamente já ganha a coletiva de brinde. A mentoria individual, basicamente, quem faz a mensal, né? Um encontro no mês, só um encontro no mês, né? Como eu disse, primeiro encontro é mais para montar um cronograma, te explicar como estuda, conhecer mais você. E a partir dos próximos encontros é realmente ali para a gente fazer uma análise de erros, aquilo que eu falei, de pegar o simulado, né, resolver com vocês, enfim, muito mais detalhado, né, a partir do segundo encontro. R$ 250 por mês é o preço inicial que eu estou cobrando. Pasme, ainda vai ter desconto isso aqui. Então, eu vou dar um desconto para vocês agora, daqui que estão no Missão Medicina. Eu vou colocar, gente, o valor que estava no começo do ano. Só para vocês que estão aqui presentes, tá? Como eu disse, gente, vocês que forem assinar a mentoria, eu vou até deixar meu celular carregando aqui. Vocês que forem assinar a mentoria a partir de agora, tá? Que são do Missão Medicina, mandem mensagem para mim falando que são do Missão Medicina, senão eu não vou saber. Eu vou cobrar R$ 250 de vocês, eu vou cobrar R$ 500 de vocês. Eu preciso que seja do Missão Medicina. A mensal, ela vai sair 250, que é o preço atual, né? Das pessoas que entram atualmente e tal. Para o valor que estava no começo do ano, desde dezembro, né? Cobrei dezembro, janeiro, fevereiro, março, cobrei esse valor, que é R$ 175 mensal. Vou colocar aqui. Cadê? R$ 175 mensal. Sério, gente, R$ 175 mensal. Então, vou dar esse desconto aí para vocês de R$ 75, né? Mensal, que aí se vocês fizerem a conta aí, vai dar um valor muito legal aí. Anualmente, né? Até dezembro vai dar um bom valor. Vai dar 75 vezes 5. Então, um valor bacana aí para vocês de desconto. E a mentoria quinzenal. A mentoria quinzenal, ela vai sair de 350 para R$ 300. Vou colocar R$ 300.
Ai, pera, não era pra riscar esse aqui não. De R$ 300. E a mentoria? Ai, vou logo pra próxima. Mas ficou R$ 300. Não sei se consigo tirar aqui. Não consigo. Bugou. Enfim, R$ 300. Deixa eu tirar aqui. A mentoria semanal, ela vai de R$ 500 por mês, que é o que eu tô cobrando atualmente, né? Semanal, sim, gente, toda semana tem, né? Então, geralmente é no final de semana. Eu deixo o final de semana geralmente exclusivo pra galera da coletiva e a galera da semanal, né? Para as pessoas já começarem ali a semana com o cronograma todo pronto. A galera da mensal geralmente é mais de semana, da mensal e da quinzenal. A galera da semanal, como eu disse, é mais de final de semana, e essa galera tem literalmente tudo de mim. Então, eu organizo toda semana dessas pessoas, né? O plano ali Gold da mentoria, o plano mais top da mentoria. Atualmente estou cobrando R$ 500 por esse plano. E eu vou dar um desconto para vocês. Eu vou fazer novamente o valor do início do ano. O valor de dezembro, gente. Juro, o valor da Black Friday. De R$ 400 por mês, tá? Deixa eu colocar aqui. R$ 400 por mês. Wesley, beleza. Tem mais desconto? Não tem desconto mais, não. Tá? É isso aqui. Não tem mais desconto, porque, gente, sério, juro, vocês estão vendo como que a mentoria ela é completa. Deixa eu ver se tem alguém aqui da mentoria. Gente, se pronuncia aí, se tiver alguém da mentoria individual, alguém se pronuncia. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, não. Tinha no começo, mas eu acho que saiu. Tinha no começo, mas saiu. Não tem ninguém da individual aqui, mas eu ia pedir pra alguém se pronunciar, se fosse da mentoria, que, sério, gente, juro, é muito bom. No caso, vão esses 5 meses. Isso, exatamente, esses 5 meses, quer dizer, tá? Esses 5 meses agora da mentoria. Eu vou, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a mentoria, mandem aqui nos comentários que eu vou responder e depois eu vou abrir para tirar dúvidas geral de vocês, tá? Então, gente, esses são os valores. Novamente, como eu disse para vocês, quem for entrar a partir de agora na minha mentoria, mande mensagem falando que do Missão Medicina, beleza? Aqui, ó, promoção válida apenas para o participante do Missão Medicina, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, agora deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui nos comentários. Isso, 5 meses. Deixa eu ver o que você escreveu. Manda um relatório. O Diário de Ciências mais é como se fosse um relatório mesmo. No caso, na mentoria coletiva, eu teria a possibilidade de fazer um adicional para a criação do programa. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, tem como vocês trocarem, tá? Tem como vocês alternarem. Eu vou começar fazendo a coletiva, depois eu troco para individual. Pode também, tá? Vocês podem sim fazer essa troca. Wesley, eu comecei na individual, já tive um direcionamento muito bom com você, agora vou para a coletiva. Também pode. Agora, o que não pode, e é muito importante que eu esqueci de falar, é sair da mentoria, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não faço mentoria avulsa. Eu sei que tem muita gente que trabalha com mentoria avulsa, que é tipo assim, você faz a mentoria uma vez com a pessoa e depois tchau. Eu não trabalho com isso. Isso não dá certo. Sério, não dá certo. Mentoria avulsa. Eu trabalho com acompanhamento. Então, se você entrar na mentoria, saiba, você só vai sair a partir depois do Enem, dezembro, belezinha? Então você vai. Entre se você confiar em mim. Entre se você confiar no meu trabalho, se você gostou do que eu falei hoje, se fez sentido para você, você entra na mentoria, que a gente vai andar junto, a gente vai construir essa aprovação, pode ter certeza. Deixa eu ver aqui. Cronograma adicional, já respondi. Vão ser 5 meses. Se vai ser um divisor de águas tão grande, vai, tenha certeza. Vocês estão vendo no meu Instagram que eu tô postando os desempenhos da galera? Juro pra vocês. Esse é o primeiro ano. Eu tô na mentoria há 2 anos. Ano passado eu tava começando, como eu disse, tava na faculdade de medicina. Então, tipo assim, não tinha muito tempo ainda pra cuidar de vocês, sabe? Aquele cuidado. E eu também não tinha muitos alunos, porque justamente eu sempre quis fazer um trabalho bem feito. Sempre fui uma pessoa que gostou de fazer as coisas bem feitas. E eu sabia que ano passado não dava pra pegar muitos alunos por conta da faculdade. E, juro, quem acompanha meu Instagram tá vendo a evolução da galera. Deixa eu ver. Pronto. Enfim, gente, podem mandar mensagem para mim no meu WhatsApp falando que vocês são do Missão Medicina. Quem for assinar, a partir de agora vocês vão receber esse desconto. Agora eu vou abrir para tirar dúvidas para a galera que está com a mão levantada já tem um tempo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mão levantadas 3. Peraí, deixa eu ativar aqui. A primeira que está aparecendo é Júlia. Peraí, gente, que eu já falo. Deixa eu só ativar o microfone de vocês aqui. Já pode já. Júlia Medeiros, pode falar comigo. Se não tiver, eu vou passar para a próxima.
Obrigado, Cálissa. Cálissa é da mentoria? Da mentoria, Cálissa? Deixa eu ver, Júlia. Maria Fernanda Valadares. Pode falar. Wes, eu queria saber uma coisa, assim, a revisão, no caso, todos esses métodos de revisão que você passou pra gente, você recomendaria, no caso, a gente fazer todos os dias, mas isso não exclui a gente estudar os assuntos que a gente deu naquele dia também, não é isso? Os assuntos do dia, né? Da teoria do dia. Isso, Não, isso. não exclui, não exclui. Você tem que estudar também a teoria do dia. Isso é para você ir colocando aos poucos. Começa com a revisão espiral, depois você vai colocando o simulado fragmentado, é aos poucos, sabe? Você vai incluindo as coisas aos poucos, com calma, sem pressa. Nada de afobação. Ah, eu vou colocar tudo que o Wesley falou. Se você colocar tudo que eu passei aqui hoje, meu filho, minha filha, se vocês colocarem tudo isso de uma vez, simplesmente vocês não vão conseguir estudar o restante das coisas. É muita coisa. Isso é gradual, é gradual. Você começa colocando uma correção aprofundada. Primeiro conceito mais importante da mentoria. Se vocês saírem daqui hoje guardando só uma coisa, guarde o conceito da correção aprofundada, tá? Então, basicamente isso. Começa colocando uma correção aprofundada e vai vendo as suas matérias, depois vai colocando outras coisas, tá? Tudo na vida é Só, equilíbrio. só mais uma dúvida que eu vi o pessoal perguntando aqui nos comentários, e é uma dúvida minha também. O que você acha sobre a gente usar decks já prontos no Anki? Ai, Você eu acha vi que essa não dúvida, eu ia funciona? responder. Ou a gente tem que fazer o nosso próprio do zero mesmo? Porque eu tenho muita dificuldade em fazer Anki, Ótima nunca dúvida, fiz. ótima dúvida. Não usem decks prontos, pelo amor de Deus. Eu sei que tem decks maravilhosos, tem um da Aprovado Medicina Unicamp que é maravilhoso, o deck dele, mas não usem decks prontos, pelo amor de Deus. Decks prontos, gente, vocês vão gastar um tempo absurdo, porque não foi você que criou, você não sabe o que é o diacho da resposta. Aí você vai ter que pesquisar conceito novo, você vai ter que buscar a teoria. Deck feito, gente, deck de aprovado, decks compartilhados, é questão. É como se fosse questão. Entendeu? Não é flashcard. Flashcard é quando você cria a pergunta e a resposta. Deck pronto é questão. Eu mesmo, na faculdade de medicina, eu vou até dar um spoiler para vocês. Na faculdade de medicina, a gente não tem muitas questões. A gente não encontra muitas questões para fazer. Você tem alguém aqui que faz medicina? Já? E que tá querendo trocar? A gente não encontra muitas questões para fazer na faculdade de medicina. Aí, Renan tá falando, ó, eu faço. Não é, Renan? A gente encontra muitas questões igual no vestibular para fazer medicina? A gente não encontra, né? Tantas questões assim, igual. É exatamente. Aí, o que eu fazia quando eu tava no primeiro semestre de medicina? Eu usava deck pronto, porque, gente, deck pronto é questão. Deck pronto é questão que você pega pra fazer. Ah, eu ia lá, ó, deck de anatomia, deck de biologia molecular celular. Eu ia pesquisar, porque eu sabia que deck pronto era questão. Deck pronto não é flashcard, assim, seu, sabe? Então, gaste tempo criando flashcards. Como eu disse, depois da aula, você transforma aquele resumo que você fez, aquele resumo ali que tu fez, em flashcards, em vários flashcards, belezinha? Você vai transformar aquele resumo em vários flashcards, tá bom? Então sempre use o Anki a seu favor. Mas não usa deck pronto, não. Eu atendi uma mentoranda essa semana, não vou lembrar quem foi agora. Mas eu atendi uma mentoranda essa semana que ela falou: Wesley, estou gastando, pasme, 2 horas e meia no meu Anki de manhã cedo. Eu pensei assim, 2 horas e meia, o que tá acontecendo com essa mulher? O que tá acontecendo com ela? Aí eu pergunto pra ela, você usa o deck pronto? Ela falou, usa o deck do aprovado medicina na Unicamp. Eu falei, ah, entendi. É por isso. Deck pronto, você gasta muito tempo pra fazer. Você gasta muito tempo. Olha, hoje fiz a prova da ABEM, pra ver o nível do curso, 120 questões. Você chegou a ser prazeroso. Gente, na faculdade de medicina você não encontra questão. Antes só funciona se você fizer. Exatamente, Renan. Ótimo. Aprovado medicina aí com a gente, né? Renan é meu amigo e ele tá falando a mesma coisa, né? Aprovado medicina aí. Falando que questão, né? É o mais importante. E flashcard só funciona se você fizer. E eu assino embaixo. Mais alguma dúvida aí? Quem falou? Maria, né? Maria Fernanda. Vou passar então, tá, gente? Kézia, pode falar. Kézia Lohane. A minha dúvida é porque em linguagens mesmo e humanas, nossa senhora, eu perco umas 10 questões juntando as duas, dava para chegar em 40 facinho, com as questões que eu perco só de ficar em dúvida entre duas alternativas. Tanto Sim. que eu perco muito tempo nisso que eu fico batendo na cabeça. Que eu sei que a certa tá ali, sempre acontece, a certa e a errada. Aí eu fico, é essa, é aquela. Aí eu fico naquele medo.
Tô restringindo, não tô, porque eu vi um story seu falando Eu ia perguntar agora, onde que você aprendeu esse conceito de restrição? que Porque geralmente as isso aí foi uma questões coisa que eu que a inventei. gente erra é porque restringiu demais, pegou um ponto específico e tal. Aí eu comecei a perceber isso que realmente, às vezes eu foco num ponto específico do texto, não era só aquilo, violência contra mulheres negras, e o texto está falando mulheres no geral. Nossa, Aí eu arrasou. fico na dúvida, sabe? Quando eu fico entre duas ali, eu sei que a certa tá ali, mas tem uma coisinha aqui. Aí eu vou e marcar errada. Gente, Kézia tocou num ponto importantíssimo. Eu até levantei a sobrancelha quando ela falou restringindo, porque restrição tem dois conceitos que eu explico aos meus alunos da prova de linguagens. Quem faz mentoria individual comigo sabe, e também da coletiva, que eu já dei mentoria de linguagens. Tem dois conceitos na prova de linguagens. É isso, gente, para ser uma resposta perfeita para vocês, eu teria que pegar a questão e resolver com vocês aqui de linguagens, né? Mas a mentoria de hoje não vai caber isso, né? A gente pode fazer isso em outro momento, no terceiro dia. Então, quem ficar comigo até o terceiro dia vai ter respondendo questões, tá? E, inclusive, esse macete de linguagens eu vou passar para vocês no terceiro dia, tá bom, Kézia? Então eu vou te dar uma resposta hoje, mas de verdade mesmo, você só vai entender mesmo perfeitamente no terceiro dia, quando eu pegar a questão de linguagem para fazer. Basicamente, existem dois conceitos de linguagens que a gente sempre vai ficar em dúvida entre duas. E aí, o que elimina uma das duas, né, é uma palavrinha, é um conceitinho bem pequeno. E geralmente o que faz eliminar é restrição ou é extrapolação. Eu até levantei a sobrancelha quando ela falou de restrição, que eu falei, oxe, onde que ela aprendeu isso aí? Que é eu que passo esse negócio, é eu que geralmente passo para os meus alunos. Será que já tem alguém falando, copiando meu método, já tem alguém falando de restrição? Oxe. E restrição é basicamente igual, por exemplo, a questão. Deixa eu pensar aqui no exemplo. A questão, ela tá falando de, sei lá, deixa eu pensar aqui. Ela tá falando assim, de violência contra a mulher. A questão tá falando, o texto da questão tá falando de violência contra a mulher. Aí, a alternativa tem uma que é a certa, que realmente. A alternativa certa, geralmente, é aquela alternativa mais geral, que ela não especifica o grupo de quem ela tá falando, e vai ter uma alternativa, que é uma alternativa que ela tem a restrição. Aí ela fala, a mulher negra, a mulher, por exemplo, a mãe, por exemplo, de mães, né? Nem toda mulher é mãe. Tem sempre uma alternativa, e isso vai ficar bem claro quando eu pegar questões para fazer com vocês de linguagem, né? A gente já tem uma mentoria coletiva sobre isso, mas vai ficar muito claro quando eu pegar uma questão para fazer com vocês de linguagens. Então, o primeiro erro é esse, né? Você tem que literalmente caçar ali a palavrinha que faz uma das duas alternativas ser errada. Quem foi que perguntou? Acho que foi, começou com Cássio. Quem foi que perguntou? Acho que foi Kézia, né? Kézia, acho que foi Kézia que perguntou. Então, sempre a alternativa errada vai ter uma palavrinha que faz com que ela esteja errada. Como é que eu acho nessa palavrinha errada? Uma forma para ajudar você, leia o comando. Quando chegar na hora que só tem essas duas alternativas, você sabe que uma está certa e uma está errada, leia o comando, leia a alternativa. Vê se a alternativa está respondendo o comando. Depois você vai para a segunda alternativa. Lê o comando de novo. Você tem que, é um trabalho de repetição mesmo, de leitura de comando. Lê o comando várias vezes e vê se o comando está se encaixando com a alternativa, sabe? Lê o comando, lê uma das alternativas. Lê o comando de novo, lê a segunda. E a que mais se encaixar vai ser a resposta. Novamente, usando esse conceito da restrição. E o da extrapolação, né? Quando é que a gente tem esse conceito da extrapolação? Gente, a maioria das questões do Enem, juro, do primeiro dia, vocês não precisam de um conhecimento, são poucas, geralmente geografia física, geralmente filosofia e sociologia, quando envolve um sociólogo mais específico, você realmente precisa ali ter o conhecimento da questão, senão você não vai para lugar nenhum. Agora, o restante das questões, tipo assim, umas 35 questões, você responde com a mera interpretação de texto. Uma mera não, né? Uma boa interpretação de texto. Com uma boa interpretação de texto, você consegue matar a questão. Juro para vocês. Normalmente, o Enem, ele se baseia naquele texto. Aquele textinho que a gente tem é a coisa mais importante da vida de vocês, aquele texto. Normalmente, o Enem, ele não vai abordar nas alternativas, normalmente, a resposta certa, ela vai estar dentro desse texto. Ela não vai sair, não vai ser você não vai precisar de um conhecimento externo para responder. Então, se o texto estiver falando sobre a mulher negra e estiver falando, por exemplo, e tiver uma alternativa falando que, sei lá, a mulher negra, não sei, a maioria das mortes hoje de mulheres são mulheres negras. Se o texto não estiver falando isso, por mais, e aí que é um distrator que se torna um distrator canalha, um distrator safado,
Por que se torna um distrator safado? Porque normalmente ele aborda uma verdade. Aí, tipo assim, o distrator tá lá. As mulheres negras são as mulheres que mais morrem hoje em dia. Tipo, é uma verdade? É uma verdade, beleza, ok, pode ser uma verdade. Só que qual que é o erro? Não vai estar no texto. E isso se configura um erro de extrapolação. É um conhecimento que é verdade, é uma alternativa que é verdade, por isso ela se torna um distrator perigoso, só que ela não está no texto, por mais que ela seja verdade. E quando você está lendo ali rápido, no automático, depois de ler uma cacetada de questão, você vai ler, as mulheres negras são as que mais morrem. É verdade, verdade. Você vai e marca. Só que o texto não está falando disso. E por isso que se torna errado, entendeu? Só que a outra questão, a outra alternativa, ela vai falar só de mulheres negras, que também vai estar certo, vai falar, sei lá, as mulheres negras sofrem preconceito. E isso é verdade, e isso está no texto. Você percebe que precisa de dois critérios? Precisa estar certo, né? Precisa ser verdade, o que a alternativa está falando, precisa ser verdade, ser verídico, e ao mesmo tempo precisa estar no texto. Tá? Esse estar no texto é o que mais lasca vocês, geralmente. Porque vocês, geralmente, o distrator que vocês mais marcam é aquele que é verdade, só que não tá no texto. Não tá sendo abordado no texto. Tá bom? É assim, em resumo, é uma coisa mais teórica que eu expliquei, mas a gente vai ver isso na prática no terceiro dia. Amanhã a gente vai abordar cronograma. E terceiro dia, como que eu boto todos esses conceitos na prática, né? No cronograma dos meus mentorandos. E terceiro vai ser sobre essa questão de questão. Agora, deixa eu ver quem é a próxima aqui. Maria Fernanda Valadares, eu já respondi? Já sim, eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá. Bruno, pode perguntar. Era basicamente o que a menina falou aí sobre a questão de linguagens e humanas para quem ainda é iniciante e está na casa ali dos 20, 23, por aí assim. Sim, aí realmente é prática, tá? Você precisa pegar mais provas antigas. Primeiro, você precisa, claro, colocar essas questões. Começa a botar, por exemplo, 9 questões por dia, ou 5 questões. Bota 5 questões todos os dias de linguagens. Tipo assim, estabeleça um horário no seu cronograma para botar 5 questões de linguagem na prova antiga todos os dias. Eu gosto bastante de fazer isso com quem está acessando 20, 25 linguagens. Porque só com a prática de questões, como eu disse, 35 questões do Enem de linguagem é interpretação. O resto é uma teoria de literatura, é uma teoria de gêneros textuais, uma coisa mais aguçada que você precisa realmente de teoria. E concomitante a isso, ao mesmo tempo que você tá ali fazendo as questões, 5 questões por dia, para trabalhar a sua interpretação, para você chegar nos 35, você vai começar a consumir teoria de gêneros textuais, de literatura, você vai começar a ver movimentos, né, literários, você vai começar a usar ali a teoria desses movimentos ao seu favor. Beleza? Então você precisa de um cronograma aqui. Pelo menos 5 questões de linguagem todos os dias, porque você está fazendo poucas questões de linguagens, e ao mesmo tempo que 5 questões de linguagem por dia, você começa a fazer também, corrigindo bem, né, como eu disse, correção aprofundada, você começa a fazer também, ali junto com essas 5 questões, a teoria de linguagens, porque linguagens tem teoria, tá, gente? Também não é só fazer questão, não. Tem essa parte de teoria de gêneros textuais, é pouca teoria? É bem pouca comparada à natureza, por exemplo, né? Mas tem teoria, não dá para negligenciar. Próxima agora, eu acho que já foi, Bruno já foi. Tem mais dúvida, Bruno? Peraí, Bruno. Tem mais dúvida, Bruno? Não, era só isso daí mesmo, né? Porque geralmente o pessoal fala, foco em simulado, tô iniciando os estudos agora, o pessoal fala foco em simulado, foco em simulado. Mas Você eu precisa sempre fazer ficava com provas aquele antigas receio. também. Pois é, em simulados e provas antigas, só que eu ficava naquele receio, tipo, como que eu vou fazer essa prova sendo que eu não estudei ainda? Mas geralmente o pessoal fala, vai fazendo prova antiga que você pega a pegada. Exatamente, você já pode começar, você não pode ficar esperando quando o momento perfeito para você ter a teoria, o momento perfeito para você ter todo o conhecimento ali. Já vai fazendo, sabe? Já vai começando a fazer, como eu disse, 35 questões de linguagem interpretação, já pode começar a fazer, sabe? Já pode sim começar a fazer e você vai estudando a teoria ao mesmo tempo. Não esperem o momento perfeito para começar a fazer questões, simulado, não espere 100% da teoria chegar, sabe? É um tiro no pé, você ficar esperando perfeccionismo. A gente acaba passando no vestibular, eu mesmo. Eu passei no vestibular, eu não dominava perfeitamente vários conteúdos. Por exemplo, eu não vi física moderna específico, tipo assim, eu não vi aquela parte de. Como é que é? Eu vi só aquela parte de efeito fotoelétrico, mas tem outras coisas depois que eu não lembro nem mais o que é. Tem outras coisas depois que é mais aprofundado. Eu nem vi isso. Eu não dominava muito bem uma parte específica de eletrodinâmica, que não era o que sempre cai, tá? Obviamente, eu não ia ficar sem dominar isso, mas eu não dominava aquela parte, não é de circuitos, esqueci o nome da parte. Geradores e receptores. Eu não dominava direito aquela parte, sabe? Eu tinha uma noção, quando caía a fórmula ali, eu acertava e tal, mas se caísse bem mais aprofundado,
o que nunca caiu no Enem, provavelmente eu erraria porque realmente não deu tempo. E, gente, tá tudo bem, a gente vai pro Enem, acontece, tem conteúdos que você não vai dominar, você nunca vai pra prova, tipo assim, 100% de tudo, sabe? Tem vai ter os conteúdos ali que você vai acabar ficando com a lacuna e você vai, ao longo do processo, tentando tirar essas lacunas, beleza? Bruna, pode falar. Oi, Wesley, boa noite. Eu queria Oi, perguntar Bruna. sobre matéria acumulada. Sim, matéria acumulada é um É bicho porque, papão de assim, vocês. né, eu acumulei muitas matérias e eu faço cursinho, então, às vezes, tipo assim, o professor, ele é muito rápido, dá o assunto muito rápido, e aí eu não tinha visto a aula anterior, aí eu tentava desacumular a anterior e ia acumulando, acumulando, acumulando. Então eu queria saber o que é que você acha, né, em relação a isso, se eu preciso realmente priorizar o que é que mais cai na prova e algumas coisas deixar passar. O que é que você acha sobre isso? Ó, matéria acumulada depende. Tipo assim, sua matéria acumulada é muita, enorme, tipo assim, muita, muita, muita. Desde o começo do ano, tá com matéria acumulada, tá, sei lá, não tem mais tipo, como desacumular tudo. Tá nesse nível ou tá tipo assim, dá pra desacumular se eu estudar direitinho, dá pra desacumular, tipo, e outra coisa que eu ia perguntar também é sobre o cursinho. O cursinho é presencial, né? Em relação ao cursinho presencial, você tem a possibilidade de assistir às aulas gravadas desse professor? Tem aulas gravadas pra assistir desse mesmo professor? A que Tem, ele deu e você acumulou, tem pra assistir? tem, só que nem todos os professores eu vejo pelo cursinho, né? Eu pego alguns professores que eu gosto mais da didática por fora, enfim, e tá algo desacumulável se eu estudar direitinho, né? Por exemplo, eu vou ter Uhum. 20 dias de férias agora. Se eu pegar Boa. todos esses 20 dias, eu desacumulo tudo. Pronto, é o seguinte, Bruna. Quando a gente está com matéria acumulada se torna prioridade total. Tipo assim, simulado não é mais prioridade, prova antiga, tudo isso que eu falei, de tirando a correção aprofundada. Correção aprofundada, como eu disse, é a coisa mais importante dos estudos. Correção aprofundada a gente deixa sempre. Agora, tipo assim, simulado, que mais? Se você vê que é pouca matéria acumulada, simulado deixa, né? Simulado é muito importante também. Mas como no seu caso, você tá falando que é muita matéria acumulada, eu priorizaria para tirar logo isso do sapato, para você depois você voltar com tudo, voltar ali com a teoria em dia e conseguir manter a constância nos estudos. E o que eu faria? Esses 20 dias, né, começando de agora já, eu pararia de fazer outras coisas assim que são importantes, mas não são tão importantes quanto a matéria acumulada, porque, gente, matéria acumulada vira uma bola de neve. Tipo assim, para você aprender eletroquímica, você precisa primeiro saber NOx bem sabido, bem feito, sabe? Se você não souber NOx direito, você não vai aprender eletroquímica. E aí, quando a pessoa tá atrasada em NOx, e aí tá vendo eletroquímica, ela não vai aprender eletroquímica. Acaba virando uma bola de neve, mesmo você estando na aula, presencialmente na aula, né? Você não vai estar, entre aspas, ali presente, adquirindo conhecimento. Por quê? Porque você precisa de um pré-requisito que você não atendeu, que você não viu, que foi NOx. Você não vai ver, você não vai aprender eletroquímica, você não viu NOx, mesmo você estando presente na aula de eletroquímica. Enfim, o que eu quero dizer é que você vai tirar todo o seu tempo disponível agora, que você faz outras coisas, tipo assim, o seu tempo que você usa para fazer simulado, o seu tempo que você usa para fazer prova antiga. Você deve fazer essas coisas, não deve? Prova antiga, simulado, ou você não faz isso? Sim, aí ela falou. Você vai tirar todo esse tempo agora do seu cronograma, porque isso é importante? É importantíssimo. Porém, não é tão importante quanto a matéria atrasada. E vai colocar nesses horários livres, que vai ficar a partir de agora, essa matéria atrasada. E use esses 20 dias, tá? Use esses 20 dias aí o máximo possível para você conseguir desacumular, desatrasar tudo. Só que não, se você estiver, assim, tipo, terceiro ano, segundo, terceiro ano, e estiver se sentindo cansada, tire pelo menos ali uns 5 dias para descansar também, tá? Desses 20 dias, porque o descanso é uma coisa muito importante, tá, gente? Eu queria deixar bem claro aqui. Nada de loucura, se vocês precisam descansar também. Belezinha? Deixa eu ver se está gravando aqui, porque às vezes eu esqueço. Deu para entender, Bruna? Deu sim, Wesley, O obrigada, viu? ideal, o ideal, o ideal aí seria uma mentoria realmente para você, tipo, eu organizar aí os seus horários para você desacumular tudo isso, né? O que dava para tirar, o que dava para deixar esses 20 dias, tá bom? Deixa eu ver quem é que tem mais dúvida. Gente, se vocês tiverem dúvida, aproveitem, tá? Me aproveitem, que eu não sei se eu vou deixar amanhã e depois para tirar a dúvida, talvez. Deixa eu ver, Maria Fernanda já respondeu. Deixa eu baixar Não, minha. eu tenho mais uma dúvida. Eu ia tirar essa dúvida. Bruno já respondeu É, ou você esqueceu de abaixar? Ah, não, saiu aqui. Maria Fernanda, pode falar. a minha dúvida é, eu também faço cursinho presencial, né? E aí, eu tinha até falado sobre isso antes, que é sobre as matérias do dia. No caso, eu vou pro cursinho, né? Vejo meu cursinho à tarde. Então, eu estudo de manhã em casa e de tarde eu vou pro cursinho. E aí, quando eu vou ver essas matérias do dia,
fazendo questões de fixação? Como seria assim? Quando o seu momento livre de estudos, Isso. ó, primeira coisa, momento livre de estudos, primeira coisa que você pode fazer, eu gosto de dividir vocês que fazem cursinho. É pela manhã o seu, né? Não é pela tarde. E aí manhã livre? Isso, manhã e Tá. noite. Manhã e noite livre. Eu gosto de dividir em 3 blocos. Eu tô passando aqui meu método que eu uso pra colocar no simulado, no cronograma de vocês, mas tudo bem. Sei que muita gente vai estar fazendo mentoria comigo daqui. Então, assim, ó, primeira coisa, quando você faz cursinho em um período, quando você chega em casa, você precisa dividir o seu estudo em 3 blocos. Primeiro bloco, simulado fragmentado. Então, você vai pegar a matemática ali, se der tempo, você já bota a natureza também. Como eu disse, 15 questões de matemática, mais 9 natureza, por exemplo. Enfim, primeiro bloco, bloco A, você vai usar para simulado fragmentado. Segundo bloco, bloco B, você vai usar para revisão. Então, você vai colocar uma lista de revisão. Aquilo da revisão espiral, que eu disse para vocês, 5 questões antes de começar o assunto, é mais para quem faz a cursinho online. Porque aí em casa tem essa disponibilidade de, então eu vou fazer 5 questões, depois começou a aula. Cursinho presencial não tem muito como fazer isso, porque o professor começa a aula ali, não tem como você. O professor para aí um pouquinho, 30 minutos, que eu vou fazer 5 questões de revisão. Não tem como isso. Então você precisa colocar essas questões, você divide elas em uma lista, né? Na semana e você bota nesse bloco B. Enfim, bloco A, simulado fragmentado. Bloco B, revisão. Você pode usar para revisão, né? O bloco B. E o bloco C, você vai usar para fazer as questões do cursinho, tá? As questões de fixação do dia. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Nada, nada. E aí, isso aí você bota Anki também e assim por diante. Simulado final de semana. Enfim, Nanda. Welly, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? A minha dúvida é mais genérica, mas é muito bom pontuar. Geralmente, eu faço um simulado estilo Enem a cada 15 dias. Tipo, disponibilizo o mesmo tempo de horário e coloco as mesmas matérias que tem no dia, sabe? Então, redação, linguagens e humanas. E aí eu percebo que Não entendi, peraí. Você faz, beleza, simulado a cada 15 dias, repete essa última parte que você falou das matérias. estilo Enem mesmo, por exemplo, no primeiro dia tem linguagens humanas e a redação. Uhum. Aí, o que eu percebo é que eu perco um tempo muito grande na redação e acaba faltando tempo para as questões, principalmente as de linguagens, porque envolve muito texto. Aí, eu queria saber se tinha alguma dica para que eu possa reduzir esse tempo. Você tá fazendo redação só aí nesse simulado aí? Ou você tá praticando na semana a redação? Não, eu pratico na semana. Você tem quantos tempos no seu cronograma disponíveis para redação? Uma vez só, 2 vezes, 2 dias você estuda a redação? Como que é? Eu tenho na terça-feira e tenho na sexta. Um deles você vê teoria e o outro dele prática? Isso. Começa a fazer o seguinte. Nos 2 dias você começa a ler redação nota 1000, baixa a cartilha de redação Lucas Felp, lê uma redação nota 1000 toda vez que você for estudar redação, isso ajuda muito. E segundo, estude por eixos temáticos. O problema do tempo por redação, que demora de redação não é porque você não sabe fazer redação, na verdade não é isso. O problema que às vezes a gente demora de fazer a redação é a falta de domínio do eixo temático. Eu, por exemplo, na minha preparação, quando estava fazendo o tema de educação, era assim, ó, você sabe, eu sou mentor Enem, eu adoro falar de educação. Oxe, quando envolvia coisa de escola, eu metia o pau no governo. Oxe, meu filho escrevia 1 hora ali, a redação perfeita. Baixava ali o Clarice Lispector em mim, sabe? Fazia a redação perfeita. Aí, quando envolvia tema de tecnologia, o negócio desandava. Tecnologia não sei nada. Até hoje eu sou meio tecnologia, política, não sei muito. Aí o negócio desandava quando era esses temas assim. Quando era tema de vulnerabilidades, eu conseguia desenvolver bem. Agora, em tecnologia, eu notei que tecnologia e meio ambiente eram lacunas que eu tinha. O que eu fiz? Eu estudei esses 2 eixos temáticos, assim, ó, muito bem estudados. Na minha época, eu usei um material que não existe mais hoje, que foi o da Jana Rabelo. Ela é uma professora que tem muito material bom no YouTube. Só que ela tinha ainda mais na época da pandemia, que foi a época que eu passei medicina, né? A época da pandemia. Eu enfrentei essa época durante o vestibular, da época da pandemia. Aí, durante esse período, ela, para ajudar os alunos, o que ela fez? Ela gravou, gente, umas aulas que eram ouro, vocês não têm noção. Vocês que estão estudando aqui, vocês pegaram essa época aí de Jana Rabelo? Tem alguém aqui que conheceu Jana Rabelo nessa época? Que viu esse material que ela fazia? Umas aulas assim que eram muito completas, sério.
eu não lembro mais o título, mas não tem mais, ela apagou. Depois ela falou que era um material muito bom, que ela ia apagar. Enfim, você vai procurar uma professora, tem aí professor que faz isso, tô salteado, tem professor que faz estudo por eixo temático aí na internet. Eu gosto bastante, eu vou falar, tem poucas pessoas, eu gosto bastante da Fernanda Pessoa, aqui, que ela trabalha por eixo temático, só bota no 2x, tá? Só bota no 2x ela, porque ela fala bastante. Aí, bota no 2x sem medo. Mas ela trabalha por eixos temáticos, eu gosto bastante da abordagem dela. Eu, na minha época, não usei ela. Eu usei, tipo assim, uma aula ou outra, mas o que eu realmente usei foi a Jana Rabelo, que eu tenho muita confiança. Foi a Jana Rabelo na minha época, só que eu usei, como eu disse, material gratuito, porque na minha época eu não tinha dinheiro para pagar cursinhos. Enfim, você precisa identificar os eixos temáticos que você tem dificuldade em redação e estudar esses eixos temáticos. Além disso, você precisa dividir a sua semana em, igual você está fazendo mesmo, um dia para teoria, que aí você vai usar para estudar esse eixo temático. Não sei quem é que está usando para estudar redação, mas um dia para estudar eixo temático. Se você fizer, você faz cursinho, né? Você deve usar o professor do cursinho. Então é necessário que você procure aí um curso de redação, tá? Online mesmo. Eu recomendo aí da Fernanda Pessoa ou da Jana Rabelo. Como eu disse, eu tenho muito mais experiência com a Jana Rabelo, mas também recomendo da Fernanda Pessoa, e você escolhe. Enfim. Aí você vai escolher um dos cursinhos, né? Uns 2 cursinhos para fazer, que aborde isso. Aí você pode, por exemplo, substituir o horário do cursinho que você estudava a redação, que não está sendo. Se não tiver sendo produtivo, você pode substituir por esse. Outra dica, a gente não tenha medo de trocar professores no cursinho, tá? Vocês que fazem cursinho e não se identificam com a didática de um professor, não tenha medo de trocar, tá? Online tem professores muito melhores, acreditem. Aí você troca, ou então, se você vê que, poxa, dá para incluir no cronograma e você gosta da aula do cursinho de redação, bota um terceiro dia, por exemplo, provisório, né? Um terceiro dia provisório de redação. Quando passar essa lacuna, você volta ao eixo aí. Mas é isso, você precisa dominar todos os eixos temáticos. Esse é o seu problema. Aposto que não é a escrita de redação. Você já deve estar. Que nota você está fazendo mais ou menos na redação assim, geralmente? O Enem, por exemplo. 70 a 820. 820? Então você precisa também ainda de um pouquinho da teoria mesmo, né, da estrutura da redação, pode continuar fazendo, e também essa do eixo temático. Então concilie, bota 2 dias por enquanto, até você atingir, bota assim, poxa, eu vou botar a meta agora, até eu bater 900 mais, eu vou botar 2 dias, 2 dias de teoria e 1 de prática. Aí um dia você vê eixo temático, outro dia você vê teoria de redação, e outro dia você faz a prática, até você bater 900 mais, belezinha? Beleza, muito obrigada. Nada, tranquilo. Próxima dúvida aí, galera, acho que Nanda foi, pode abaixar a mão, e Luísa. Oi, boa noite. Tá dando pra Boa escutar? noite, tudo bem? Oi? Tá dando pra escutar? Tá, né? Tá sim, pode falar. Então, sobre as questões erradas nos simulados e no dia a dia, é bom colocar no Anki ou só fazer a correção aprofundada e essas questões erradas colocar no PDF? O print, né? Como eu disse aqui no quinto passo da correção aprofundada, você bota caderninho de erros, né? Mas você pode sim usar a sua questão. Usem, tá? Usem e abusem da questão de vocês para botar no Anki, assim, conceitos que vocês aprenderam fazendo questão, sabe? Usem e abusem dessas questões aí para botar no Anki, sim. E assim, eu não gosto muito de caderno de erros, você pode criar um Anki, cria um deck ali no Anki só de questões erradas. Você pode criar um deck só de melhores questões, sabe? Eu mesmo, na minha época, um período eu fiz isso. Aí depois eu comecei a criar PDF, mas, gente, pouco importa, tá? Essa questão de, eu vou criar um PDF, ou, vou pôr no Anki. Pode pôr, tá? Inclusive, eu tenho questões aqui no meu Anki. Eu não vou abrir aqui pra procurar que eu não organizei isso, mas, tipo assim, eu tenho questão no meu Anki. Você pode colocar no Anki sim, tá? Certo, obrigada. E só mais uma coisinha. Pode colocar. Eu não tenho o tablet, né? Aí para colocar as questões erradas, como você falou, e depois fazer um simulado quando tiver várias questões erradas, como que faz no computador? Eu coloco no Word? É isso, você pode pôr no Word. Pode pôr no Word. Você tira um print pelo computador. Você pode ter uma ferramenta de captura de tela aqui no Windows. Você tira um print da questão. Aí você bota no Word, por exemplo. É uma forma que você pode fazer. Você pode colocar no Word ou você pode colocar no Anki mesmo. Cria um deck no Anki só com essa parte aí de questões erradas. Tá? Certo, muito obrigada, viu? Você Nada de nada. é incrível, incrível. Obrigado, Luísa. Eu acho que fechamos as dúvidas, tá vendo, gente? Respondi todas as pessoas. Então, imagine na minha mentoria, né? Aqui no evento Missão Medicina eu respondo todo mundo, imagine na minha mentoria. Que eu faço, né? Enfim, deixa eu ver. Boa noite. Espero vocês amanhã. Então, foi um ótimo evento de hoje. Amanhã eu vou bater uma foto com vocês entrarem. E espero vocês amanhã. E espero vocês na minha mentoria também. Espero aprovados saindo daqui. Certo, gente? Então, tchau, tchau. Até amanhã. Foi muito bom hoje. Tchau, tchau.